Ele foi traído, mas voltou para se vingar. Traição, vingança, mutantes, monstros, zumbis, isso tudo em um só lugar. E o melhor de tudo, a história completa. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Já tá quase batendo 1k. Não custa nada, você só vai estar me ajudando e vamos pro vídeo. Já se imaginou em um apocalipse zumbi, onde você é atraído pelos seus próprios amigos, perde um braço e volta no tempo só pra se vingar? Esse é o manhwa de um apocalipse. O protagonista volta no tempo só pra se vingar. Os zumbis estão tentando invadir o celeiro, onde um grupo de amigos estão. Mas eles percebem que ao entrar no celeiro, deixaram um amigo do lado de fora. Logo o representante da classe fala para vocês abrirem a porta e deixarem seu amigo entrar. Logo isso causa uma discussão, falando que o amigo não foi infectado, que ele está bem. Ele está gritando, então ele não foi infectado ainda. E a representante da classe fala que se alguma coisa acontecer, ela assume a total responsabilidade. Ou você e seus amigos falam que vão contar até 3 para abrirem a porta. E quando vocês abrirem a porta, é para vocês fecharem imediatamente. E no 3, o seu amigo realmente foi infectado para tentar morder vocês. Pula para cima de você e te dá uma mordida no seu braço. Todo mundo entra em desespero quando vem a cena, sem ninguém para te ajudar. Eu assumo a responsabilidade. Logo em seguida você é o único que sobra e sua única opção é arrancar seu braço da forma mais brutal para não ser infectado. O seu único pensamento é querer se vingar e você passa anos e anos da sua vida construindo uma máquina no tempo para voltar no tempo e se vingar. Isso gera uma dúvida em mim: por que ele não voltou no tempo e tentou impedir o apocalipse? Você conseguiu voltar no tempo, onde você revive aquele momento de novo. Se entrar, eu assumo a responsabilidade. E frustrado e irritado com isso, você percebe que realmente conseguiu voltar no tempo. Mas agora você está totalmente mudado. Você é muito mais inteligente, muito manipulador. E a representante de classe fala novamente: deixa ele entrar, eu assumo a responsabilidade. E ela rebate e pergunta se você viu ele sendo mordido. E ela fala que tá tudo bem, se você acha que ele não foi mordido, é melhor você abrir a porta. E a representante de classe começa a arrumar desculpa. O protagonista fala que ela é uma hipócrita e que ela só sabe receber os créditos pelas coisas que as pessoas fazem. Não aguentando a pressão, ela decide abrir a porta, mas quando ela vai abrir a porta, o zumbi derruba todo mundo. Não tendo como ela se salvar, ela empurra um dos seus colegas de classe, mas o protagonista chega e empurra ela pra cima do zumbi. Mas quando o zumbi ia morder a cabeça dela, o protagonista puxa uma ferramenta e mata o zumbi com um único golpe. E a representante cai no chão e o protagonista olha pra ela com um olhar de gosto e fala que na vida passada dele, ela perseguia muito ele. O protagonista manda todo mundo bloquear a porta, com a representante do lado de fora. Ela começa a gritar. O zumbi com certeza está mordendo ela. E todo mundo fala que o protagonista é diferente, parecendo até outra pessoa. Ele pergunta se eles estão com medo. Mas todo mundo começa a agradecer pelo protagonista pela ação rápida. Se não fosse por ele, todo mundo estava morto. O protagonista fala para eles abrirem a porta com um olhar maligno. Ele começa a falar um tom de ironia que não foi uma coisa boa expulsar a representante de classes. E vai ver como ela está. Todo mundo fala que é muito perigoso e ele começa a gritar mandando eles abrirem a porta. Todo mundo fica com medo e ele sai para ver se a representante de classe realmente morreu. E rapidamente os seus colegas, entre aspas, fecharam a porta, falando que não vai deixar mais entrar porque todo mundo ficou assustado. E você realmente confirma que a representante de classe está morta. Seus colegas olham para o lado de fora e percebem que você está indo em direção ao zumbi. Todo mundo fica com medo, falando que você é louco. Mas logo em seguida você corre atrás do zumbi e dá um monte de golpes na cabeça dele. Então você coloca a mão na cabeça do zumbi e acha uma pedra enérgica, que essa pedra é a origem do apocalipse, que é um recurso muito importante para os mecânicos do apocalipse. Após o protagonista guardar a pedra enérgica, um zumbi aparece atrás dele. Rapidamente o protagonista acaba com o zumbi com um único golpe. Todo mundo fala que o protagonista está completamente diferente, com outra personalidade. Imaginava que ele seria tão forte assim. Todo mundo imaginava ele como um fracote, um covarde. Mas depois de expulsar a representante de classe, todo mundo viu que ele é uma pessoa totalmente diferente agora. Eles começam um debate entre si, falando que já que ele é tão forte assim, é melhor a gente se juntar a ele. Mas todo mundo discorda, falando que ele é completamente louco e todo mundo fica com medo do protagonista. Rapidamente o protagonista aparece e quebra a janela e pergunta o que eles estão fazendo ali. É melhor vocês ficarem aqui fora, matar alguns zumbis, é muito emocionante. Logo em seguida o protagonista ativa o hack da observação e percebe que tem um zumbi atrás dele. Ele dá um chute e estoura a cabeça do zumbi com um único golpe.
O protagonista fala que esses líquidos mancham toda a pele, suja toda a roupa. O protagonista fala que pensou em viajar com eles, mas ele não quer se transformar em um zumbi e atrapalhar o grupo, falando que não quer prejudicar o grupo. Claro que isso deve ser uma desculpa, o protagonista acha que não confia neles e acha que eles não seria tão útil assim para uma batalha. Todo mundo sem palavras e o protagonista sai de lá como se nada tivesse acontecido. E o protagonista começa a vagar pela cidade, falando que esse é o começo do apocalipse. Um vírus que se espalhou pelo mundo, 50% da população foi infectada, a economia política colapsou, os números de zumbis só aumentam a cada dia, os humanos vivem no medo e desespero, lutando pela sobrevivência, espaço, alimentação, recurso, tornando o mundo ainda mais caótico. Dark Era. Essa é a pesquisa zumbi que foi nomeada pelo professor. A representante me fez ser mordida por zumbi. Eu só sobrevivi porque eu tive que cortar o meu braço. 50 anos sofrido de fome, tortura e muito mais. Até encontrar o mecânico, onde ele usou seu poder para me enviar de volta ao surto do apocalipse zumbi. Antes dele morrer, ele usou seu último poder. Logo após o protagonista perambular pela cidade, o grupo de sobreviventes se questiona, falando que é melhor deixar ele entrar, já que é muito perigoso lá fora. Só que todo mundo discorda deles, falando que é muito zumbi lá fora e ninguém sabe se ele foi infectado. Eles pensam que o protagonista está vagando com fome, sem nada a perder, por isso está perambulando como se nada houvesse acontecido. O protagonista passa por um grupo de zumbi como se fosse algo comum. Todo mundo pensa que vai ser o fim do protagonista, mas o protagonista olha para trás com um olhar maligno e começa a matar todos os zumbis com um único golpe na cabeça. E rapidamente o protagonista acaba com todos os zumbis, mas ele percebe que ele fez muito barulho e que um grupo de zumbis está indo atrás dele. Outro grupo de sobreviventes percebe que tem uma pessoa correndo em meio aos zumbis. O protagonista acha uma loja de conveniência e vê que tem uma câmera. Logo ele começa uma encenação falando que está ferido e machucado e precisa de ajuda. Mas o grupo de sobreviventes fala que ninguém é doido de deixar ele entrar num lugar assim. E quem manda ele mexer com os zumbis? E ninguém manda ficar perambulando pela cidade. Mas pela surpresa de todos, a loja se abre. Só que antes do protagonista entrar na loja, ele arrebenta a cabeça de um zumbi e joga a ferramenta dele, matando mais um zumbi. Rapidamente ele entra na loja de conveniência e vê que lá tá cheio de suprimentos. Um grupo de sobreviventes vem à cena e fala que um garoto sozinho conseguiu matar 6 zumbis. E o chefe do grupo deles fala que é muito fácil matar zumbis. Isso daqui tá mais pra um grupo de mafioso, né? Zumbis nem são tão fortes assim. Afinal, se um estudante consegue matar zumbis, porque eles não conseguiriam. O protagonista olha para trás do balcão e percebe que já viu alguém e manda a pessoa que está atrás do balcão entregar a chave da porta. Só que a pessoa que está atrás do balcão não sai de lá. E o protagonista começa a fazer uma encenação falando que está muito ferido e que precisa de ajuda. Mas quando a gente percebe, saiu uma menininha de trás do balcão entregando um kit de emergência para o protagonista. Mas rapidamente o protagonista segura a menina com toda a força. Ao agarrar ela, ele fala que não vai morder ela e que só precisa do controle. Ao pegar o controle, o protagonista fala que ele é muito burro e idiota por acreditar numa encenação tão besta assim. Tá chovendo muito, a gente vê uma garota cuidando de uma pessoa ferida. Quando a gente olha, a gente vê que a pessoa que a garota está cuidando é o protagonista. Ela termina de fazer os curativos e o protagonista agradece. A garota fala que lá fora é muito perigoso e que o pai dela falou pra ela ficar dentro de casa. A garota fala pro protagonista ficar deitado que ela vai pegar alguma coisa pra comer. E o protagonista de novo agradece. O protagonista fala que ela é uma garota muito gentil e que ela foi a única que abriu a porta para deixar ele entrar. A gente descobre que o protagonista aqui é uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais calma e que se importa com as pessoas e tem um pouco de sentimentos, né? O protagonista fala que se ela não deixasse ele entrar, ele com certeza teria morrido de hemorragia ou seria comido pelos zumbis. A garota começa a gritar, perguntando o que eles estão fazendo ali. Um grupo de mafiosos invade a loja de conveniência. A garota abriu a porta pensando que eles estavam morrendo de fome. O grupo de mafiosos agradece e fala que toda a comida que está ali agora são deles. Logo em seguida, o mafioso agarra a garotinha e ela começa a gritar pedindo pra ele soltar ela porque o pai dela vai chegar a qualquer momento. Essa garota é muito burra e inocente, dá até raiva, cara. Logo em seguida, o mafioso fala que viu o pai da garotinha e usou ele de isca para os zumbis. Com certeza, esse grupo de mafioso matou o pai da garotinha. Ele fala que já que não tem ninguém aqui, ele quer jogar algum joguinho. Que seria esses jogos, hein? A garota começa a chorar e fica muito assustada. O protagonista não podia fazer nada, a não ser ficar escondido.
Logo, a garota é torturada e morta da forma mais brutal. E voltamos para o presente, onde o protagonista fala que dessa vez precisa salvar a garotinha. Afinal, essa garotinha é muito burra e inocente. O protagonista fala que vai ensinar ela o que esse mundo se tornou. Ele fala que ele vai ensinar como o mundo está apocalíptico e que não deve confiar em ninguém. Ele fala que precisa ensinar como o mundo funciona, mesmo que ela ache que ele é uma pessoa muito mal. Eu gostei bastante da atitude dele, já que ele não poderia fazer nada no passado, agora ele pode tentar consertar as coisas. A garotinha bate na porta e o protagonista fala pra ela não bater na porta, pra ela não atrapalhar ele enquanto estiver tomando banho. O protagonista começa a gritar, perguntando por que ela tá batendo na porta, pra ela não atrapalhar o banho dele. Caramba, esse protagonista é muito arrogante, velho. A garota rapidamente pede desculpa e fala que percebeu que a roupa dele estava suja e resolveu trazer algumas novas roupas para ele. Ele fala pra deixar as roupas e ir embora rapidamente. O protagonista murmura, pergunta como uma garota tão fraca assim conseguiu sobreviver até agora. O protagonista está muito relaxado, fala que não toma um banho quente há anos e que a sensação é muito boa. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. O protagonista fala que na época dele a água tinha sido corrompida pelos zumbis, mas o triste é saber que logo logo a água será cortada. Felizmente essa loja de conveniência tem bastante quantidade de água e comida guardada, então pode durar bastante tempo. Agora eu preciso de alguns equipamentos em arma. A sensação de voltar no passado é incrível. Minha pele é macia, o meu rosto é lindo, minhas costas não dói e minha perna não está podre, mas minha barriga tanquinho sumiu, preciso treinar mais. O protagonista vê a roupa que a garota trouxe e logo em seguida começa a gritar com ela, perguntando por que ela trouxe essa roupa, como que ele vai lutar com um zumbi com essa roupa. O protagonista tá oprimindo a garota, velho. Daqui a pouco vai fazer a garota se suicidar. Cena é cortado para os mafiosos. Esse lugar tem bastante comidas, mas não vai durar muito tempo. Precisamos criar uma base de sobrevivência para lidar com os zumbis. Então vamos sair para fora e começar a matar os zumbis. É nosso primeiro passo. Roubaremos aquela loja de conveniência e nos certificamos que teremos comida o suficiente. E nessa loja de conveniência tem uma garota muito bonita. Esse grupo de mafioso é aquele que matou a garota e torturou, né, velho? Se eu me lembro bem, tirando aquele garoto, ela é a única lá dentro. Na moral, velho, tomara que o protagonista dá uma surra nesses caras, velho. Ele manda os capangas dele roubar toda a comida e trazer a garota pra cá. Rapidamente, os capangas vão para matar os zumbis e tentar roubar a loja de conveniência. A garota está sentada e o protagonista começa a fazer um monte de pergunta pra elas. Pergunta se ela mora sozinha aí e cadê os pais dela. Com certeza o protagonista não teve a oportunidade de perguntar isso a ela no passado, né? Já que ela morreu muito rápido e ele não pôde fazer nada. Mas não vem porque é cagão. A garota responde que o pai dela saiu pra procurar recursos e ainda não voltou. O protagonista bate na mesa e fala que ela tem problema na cabeça de ter deixado ele entrar. Ele pergunta se ela não está assustada pelas coisas que ele fez para ela. A garota fala que só ajudou ele porque ele estava machucado e que viu o corpo dele coberto de sangue. Ele começa a gritar com ela perguntando se ela não viu aquelas coisas que estão perseguindo ele lá fora. Ela fala que viu sim, que tem muitos zumbis lá fora. O protagonista fala que ela não vai ter nenhuma utilidade para ele e que está pensando em até matar ela agora e poupar problemas para ele no futuro. Mas ele fala que ficar em meio ao apocalipse sozinho é entediante e que não vai ter ninguém para servir ele. Cara, agora eu não sei a diferença entre o protagonista e os mafiosos, velho. Os dois são muito ruins pra garota. E o protagonista fala que daqui em diante ela vai fazer tudo que ele mandar. Se ela não fazer, ele vai matar ela. Caraca, vai transformar a menina em uma escrava. Os mafiosos estão tentando invadir a loja de conveniência, mas o zumbi consegue morder a orelha do capanga e começa a devorar ele. Os capangas começam a falar que os zumbis estão muito agressivos e que estão totalmente diferentes do zumbi que o estudante matou, mas é claro que dá pra ver que eles são fracos e não tem nenhuma experiência. O líder dos mafiosos fala pra deixar ele pra trás, já que ele está praticamente morto. Um dos capangas tentam correr, mas o líder do grupo agarra pelo cabelo e joga para os zumbis. O capanga começa a gritar de dor e agonizando pergunta como eles podem fazer isso com ele. Os mafiosos entram em desespero, não conseguindo matar os zumbis, eles começam a correr. Ai, socorro! Enquanto isso, na loja de conveniência, o protagonista manda a garota fazer um miojinho pra ele. A garota entrega o miojo e o protagonista manda ela sair dali rapidamente, tendo a menina igual uma escrava mesmo. O protagonista fala se não chamar ela, não precisa vir e nem atrapalhar ele. A garota só concorda e sai. O protagonista começa a devorar o miojo, com certeza ele está com muita fome. Ai, que delícia! Já havia muito tempo que o protagonista não comia comida de verdade, como se miojo fosse comida de verdade. O protagonista fala que está delicioso, que é um gosto muito memorável. Agora que eu percebi aqui que o protagonista não tem uma parte da orelha, mas pulamos pro próximo capítulo e o protagonista tá com uma orelha inteira.
O protagonista está saboreando o lamen, mas ele percebe que está muito barulhento lá fora. Logo em seguida a janela é quebrada e o líder dos mafiosos aparece pela janela, falando que os zumbis não param de perseguir ele e que a única solução dele foi fugir. O protagonista não entende nada da situação. O líder dos mafiosos começa a gritar com ele, pedindo ajuda. O protagonista pega a garrafa de água quente e joga em cima do mafioso. O protagonista fala que o mafioso quer matar ele, mas ele vai matar o mafioso primeiro. Mas a garotinha aparece e manda o protagonista parar. A garota fala que ele está muito machucado e que deveria deixar ele entrar pra dentro de casa. Tô começando a odiar essa garota agora, velho. O protagonista manda ela vazar dali e que não mandou ela entrar no quarto, mas a garota fala que o pai dela falou pra não machucar outras pessoas. O protagonista fala que ele é muito burra e que ela não tem medo de ser morta. A garota nem argumento tem, velho. E o mafioso consegue entrar dentro de casa, falando que não vai fazer nada, velho. Olha a cara de psicopata desse filho da... O mafioso vê que a garota é inocente, burra, começa a se aproveitar, falando que estava com fome e que os zumbis estavam atrás dele. E decidiu subir aqui porque estava encurralado e não tinha outra escolha. O mafioso fala pra deixar ele ali porque lá fora está cheio de zumbis e que é muito perigoso. O protagonista se arrepende dizendo que deveria ter empurrado ele para os zumbis e deixado os zumbis devorar ele. E que vai ser difícil matar o mafioso com a garota olhando. Rapidamente o mafioso começa a entrar. Ele vê uma faca e rapidamente fala que aonde que ele está vai ser o território. E quem resistir morrerá. A garota fica assustada. Logo em seguida corta para os capangas falando que o lugar onde que eles estão não vai resistir muito tempo. Os zumbis estão tentando invadir o local e a parede com certeza vai ceder de uma hora ou outra. Eles falam que o chefe deles conseguiu subir pelo segundo andar, mas ele deveria estar morto, deveria ter morrido. Na moral, esse grupo de mafiosos deve morrer, velho. Ele começa a gritar falando que as garotas deveriam ajudar a bloquear a porta. Com certeza essas garotas devem estar servindo de escravas. Os caras estão sequestrando as mulheres e fazendo elas de escravas. Um dos capangas fala que queria muito ficar com essas garotas, mas não vai dar. Ele vai deixá-las ali e fugir para o balcão que vai dar tempo deles correrem. Logo em seguida cortamos para a cena do mafioso que conseguiu invadir o segundo andar. Ele fala que a garota é muito idiota. Como que ela acreditou que ele não mataria ninguém? O mafioso fala que vai sequestrar ela e treinar ela para ela ser uma escrava. Só assim que vai poupar a vida dela. Mas o mafioso se lembra que o protagonista jogou água quente nele e ele fica pistola falando que vai matar o protagonista. Você tem uma ideia, o cara é tão lixo que o cara focou mais na menina e esqueceu que tinha um cara que machucou ele, tá ligado? Eu quero sexo! Fala que vai pegar o protagonista e torturar ele. Mas como o protagonista não é bobo nem nada, ele já pegou a faca ali, né, velho? Não é bobo. A garota começa a falar que essa loja é dela e da família dela e que tem muita comida para todos. A garota começa a sorrir e falar que todo mundo pode se juntar, comer entre si e ser felizes. O mafioso fica pistola, perguntando se ela tá zoando com ele. Ele começa a correr atrás da garota, mas o protagonista interfere e arranca os dedos do mafioso. O mafioso começa a gritar e o protagonista aproveita que a guarda do mafioso está baixa e vai atacar ele sem dó. Mas pela infelicidade do protagonista, o mafioso consegue se defender e dá um chute na barriga do protagonista. O protagonista voa longe e a garota cai em cima da mesa. O mafioso fala que o protagonista é o primeiro que deixou ele tão puto assim e que vai matar ele. O protagonista percebe que o chute foi tão forte que quebrou o quadril dele. O mafioso começa a pisar na perna do protagonista e fala que já que ele vai morrer, ele vai fazer a última pergunta. Como que ele consegue matar zumbi tão facilmente? Porque ele tentou matar zumbi e não conseguiu matar ele como pessoas normais. Com certeza ele não deve saber que pra matar um zumbi a gente tem que destruir a cabeça dele. O protagonista faz uma piada falando que só vai falar se ele chamar o protagonista de vovô. O mafioso fica pistola e começa a chutar o protagonista falando pra ele falar logo antes que ele morra. O protagonista fala que foi burro em ter baixado a guarda. Ele só queria ensinar a lição à garota, mas o preço está sendo alto demais. E ele começa a se fingir de pobre coitado, falando que vai ensinar como matar os zumbis. O mafioso fala pra ele falar rápido. Só que quando o protagonista vai falar, ele dá uma cuspida na cara do mafioso. E daí que o mafioso fica puto e arremessa ele longe. Ai, socorro! O mafioso começa a pisotear o protagonista. Acerta ele na barriga, na cara. Mas acontece o que ninguém esperava. A garota chega por trás do mafioso e dá uma facada nele. O mafioso fica espantado, cara. Nem ele acredita que a menina reagiu. Mas logo em seguida ele dá um tapa na menina. A menina voa longe. Caraca, mano, essa cena é muito engraçada. Cara, esse cara parece o Hulk, tá ligado? Um tapa dele, tipo, joga as pessoas em quilômetros. O mafioso arranca a faca e fala que vai matar os dois. Mas antes de matar a garota, o protagonista pega um cabideiro e dá uma paulada no mafioso.
A garota assustada percebe que o mafioso está morto e ela começa a se culpar, falando que matou alguém. Mas o protagonista mostra o seu lado gentil e começa a confortar a garota, falando que para sobreviver você tem que fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de pessoa merece mesmo morrer. A garota fala que queria ajudar ele e que pensou que existia mais pessoas boas no mundo do que má. Só se for na realidade dela, velho. O protagonista começa a confortar ela falando que o cara não morreu e pra ela tomar um banho e esquecer isso. A garota esboça um sorriso e pergunta se ele realmente não morreu e rapidamente pede pro protagonista ajudar a salvar ele antes que ele realmente morra. Mas logo em seguida o protagonista expulsa ela do quarto e manda ela tomar um banho imediatamente. O protagonista fala que nunca conheceu uma pessoa tão burra. O protagonista fala que essa garota é muito burra e que só tira ele do sério. E fala que com essa briga sujou o quarto dele todo. Ele rapidamente pega o mafioso e joga lá pra baixo. Rapidamente os zumbis começam a devorar o corpo dele. Pra surpresa de todos, o mafioso acorda, mas já é tarde demais. Os zumbis estão devorando ele. O protagonista fala que se tivesse uma faca melhor, cortaria ele antes de ter jogado ele dali. O protagonista olha pro lado e vê uma pessoa se pendurando. Esse cara aqui era o Pangas do grupo do mafio. O protagonista pergunta se tem pessoas aí dentro e o capanga fala que não sobrou ninguém. Ele fala que tava tentando bloquear a porta, mas alguém soltou. Com certeza era aquele cara, né, velho? Puta que... Ele pergunta se o protagonista podia ajudar ele. E o protagonista fala que de jeito nenhum ajudaria ele. E fala que se ele não quer ser jogado pelo zumbi, é melhor ele sair da frente do protagonista. O Panga começa a fazer um parkour ali e consegue se salvar. O protagonista fala que não quer problema no futuro e que é uma pena os zumbis não ter devorado o grupo todo. O apocalipse estourou, os zumbis estão se espalhando pela cidade. O Ibi abre a porta e vê a garotinha sentada ali e fala: "Eu não te mandei tomar um banho?" A garota olha pela janela e pergunta se o gangster conseguiu escapar. O protagonista fala que naquela situação ele nunca conseguiria escapar, só se ele fosse um deus. A garota pergunta como que o protagonista pode matar ele. Mesmo se ele fosse um cara mau, tinha chance dele se transformar em uma pessoa boa. O protagonista fala que ele era um gangster e com certeza um dia ele ia trair a gente. Ele com certeza um dia iria matar a gente. O protagonista começa a dar uma lição de moral à garota, falando que ele é igual gangster e que ele precisa se matar. O protagonista fala que vai tomar um banho novamente, já que ele se sujou de novo. A garota tenta falar com o protagonista, mas ela escorrega. Por sorte, o protagonista consegue pegar ela. Ele pergunta se ela está bem, mas ela não responde. O protagonista pega a garota no colo e começa a correr. Ele se pergunta se ela desmaiou por causa da pancada. O que está acontecendo com essa garota? Ele percebe que a garota está muito quente, parece que ela está tendo uma febre muito alta. Rapidamente o protagonista começa a procurar um kit de primeiros socorros, procurando um remédio para tentar salvar a garota. Desde o começo a garota estava doente, ela estava muito fraca. O protagonista tenta lembrar aonde que está o kit de primeiros socorros. Felizmente ele consegue achar, mas ele percebe que há uma lista de doação ali. Parece que é tipo um diário da garota. Aparentemente isso é um registro de tratamento da doença. Parece que a garota tem a doença leucemia. O protagonista percebe que é por isso que a garota quer salvar as pessoas a qualquer custo. Parece que a garota pode morrer a qualquer momento, mas esse tipo de gentileza nesse mundo não existe mais. O protagonista puxa 2 pedras enérgicas do bolso e se pergunta se vai ser efetivo contra a doença dela. Logo, se passa outro dia. O protagonista acorda e percebe que a garotinha está vigiando ele. Então ele manda a garotinha fazer um café da manhã para ele, tratando a garotinha como escrava. Ele pergunta se a garotinha está bem e pede para ela se arrumar e preparar as coisas, já que eles vão sair para procurar o pai dela. A garota fica em dúvida e pergunta se realmente eles vão procurar o pai dela. O protagonista responde que sim. Você não disse que seu pai foi estocar comida e bebida? Eu sinto que esse lugar não é seguro. Eu deveria te entregar ao seu pai. A garota questiona o protagonista e fala que o pai dela falou para ela ficar na loja e para ela não sair e nem abrir a porta para sair para nenhum lugar. O protagonista faz um rosto intimidador e pergunta quanto tempo faz que o pai dela saiu. A garota responde que já faz 3 dias que ele saiu. O protagonista pergunta pra ela: "Me diz, quanto tempo normalmente ele demora para voltar para casa?" A garota responde que ele demora normalmente a metade de um dia. O protagonista responde pra ela: "Então, use o seu cérebro de esquilo. O que aconteceu com ele que faz tanto tempo que ele ainda não voltou?" A garota começa a ficar assustada e fala que nada de ruim vai acontecer com ele. 3 dias atrás ele me ligou e me disse que voltaria logo, então nada de ruim vai acontecer com ele. O protagonista responde: já faz 3 dias então, não é? Você recebeu alguma ligação ou mensagem desde então?"
O protagonista fala que o pai dela deve ter sido infectado ou ficado preso em algum lugar e até agora ele tá esperando por algum resgate, pra alguém salvar ele. Então você acha que a gente deveria salvar ele, não acha? A garota novamente questiona ele. Meu pai falou pra mim não sair, independente da situação, até que ele volte. O protagonista começa a ficar irritado. Idiota, seu pai deve ter encontrado algum problema pelo caminho. Não me diga que você não quer ajudar ele. Você quis salvar um gangster, mas não quer salvar o seu pai? Nessa parte eu concordo, mano. Eu também fiquei puto com a garota, velho. O protagonista fala, olha, não estou pedindo sua opinião, eu poderia te matar e sair daqui. Mas já que você me salvou, eu vou te levar até o seu pai. Daí a gente ficamos quites. Então para de ser burra e vai logo pegar as suas coisas. A garota fica assustada e começa a sair correndo, mas logo ela capota na escada e vai rolando a escada abaixo. Na próxima página do capítulo é mostrado pra gente uma legião de zumbi. Mais um carro passa e atropela todos, brincando de boliche com zumbis. O protagonista começa a pegar o máximo de suprimento que consegue. Ele percebe que a garota está escondida e pergunta por que ela está se escondendo ali. Você já terminou de arrumar suas coisas? A garota aparece com uma roupa bem fofinha. Se bem que ela tem que ter um ponto forte, né, mano? O que ela tem de burra, ela tem de fofa. O protagonista com uma cara de bobo questiona. Ei, por que você está vestido assim? A gente vai para algum passeio? Mas isso não importa agora. Aonde está o meu miojo que eu pedi para você fazer? Depois que o sol nascer, eu vou abrir a porta e começar a matar um monte de zumbis. Eu me lembro de ver alguns carros na rua. Tomara que alguns estejam funcionando. Após eu fazer isso, eu vou chamar essa garota para ela entrar dentro do carro. Espero que essa garota não faça nenhuma estupidez ou me atrapalhe. Ei, isso daí não são tira-fritas? Me dê uma aí também. Do nada, o carro invade a loja de conveniência, explodindo a porta. O protagonista se pergunta se está acontecendo um terremoto. Um gordo sai do carro, quer dizer, uma pessoa sai do carro e começa a chutar os zumbis. O gordo fala que os mercados da cidade já foram todos saqueados. Então ele se arriscou a vir a uma cidade pequena e realmente valeu a pena. Ele fala que vai tentar pegar todas as coisas que puder. O protagonista aparece e fala que o último que entrou aí virou decoração do lado de fora. Ele não se importa em ter outra decoração. O cara fica assustado e joga os produtos pra cima do protagonista tentando despistar ele. Ele tenta pegar as coisas que ele roubou e começa a sair correndo. Mas quando ele entra no carro, rapidamente o protagonista veio com uma faca. O protagonista ia matar ele, mas ele começa a implorar, pedindo pra não matar ele. A mina burra começa a falar, não mata mais ninguém, minha loja foi destruída por causa dele. Se ele morrer, ninguém vai pagar com prejuízo. O protagonista pela primeira vez concorda com a garota. O protagonista começa a falar que o carro desse cara é muito bom e que ele vai usar esse carro para pagar o prejuízo. Ele pede pra garota entrar primeiro e colocar toda a bagagem dentro do carro. A garota só concorda. O gordo pede desculpa por ter destruído a loja de conveniência e fala que estava com muita fome. A garota pega a bagagem, mas não está nem aguentando de tanto peso. A garota avista um grupo de zumbis. Rapidamente ela entra no carro. O gordo fala para eles colocarem um cinto. Ele começa a dar ré no cara e começa a matar um monte de zumbis. Ele bota primeiro e começa a sair pra frente atropelando mais zumbis ainda, com a cara de psicopata. O protagonista fica puto porque tá todo fudido, balançando pro lado um pro outro e fala, seu porco imbecil está ficando louco, se não dirigir direito eu vou te esfaquear até a morte. O gordo começa a falar, eu preciso matar os zumbis primeiro, então será mais fácil de dirigir. E vocês nem disseram pra onde vocês vão ir. O protagonista pergunta à garota aonde é a localização ou endereço que o pai dela estoca as coisas do supermercado. A garota fala que os recursos e os estoques são do supermercado Fudong. Foi lá que ele me disse pela última vez que me ligou. Fudong, não é? Normalmente lá tá cheio de pessoas e cheio de zumbis. Lá é um lugar muito ruim. O protagonista manda ele calar a boca e começar a dirigir e levar eles para lá. Se o caminho for entediante, eu posso ligar o rádio e podemos escutar uma música. O protagonista logo responde, não é muito barulhento. Podemos cantar, certo? Eu canto até bem. O protagonista fica puto. Eles estão a caminho do supermercado e o gordo começa a atropelar um monte de zumbis cantando uma música irritante. O protagonista manda ele calar a boca e fala que está tentando dormir. Ele fala que está um tédio, o protagonista não deixa nem ele ouvir uma música. Não se preocupe, esse carro aqui é bem resistente. Ele esmaga os zumbis facilmente. O protagonista fica puto. Eu disse pra você parar, então você vai parar. Não consegue entender?
E do nada o carro para. O protagonista fala: eu disse sim para você parar, mas não disse para você parar de dirigir. O cara percebe que o carro tá sem gasolina. O protagonista fica assustado e começa a falar: no meio do caminho você fala que não tem gasolina. Ele fala que esqueceu. O protagonista fica puto e fala pra ele sair do carro e atrair os zumbis. Ele fala que já que vai ser assim, ele vai encher a barriga primeiro, pra ele ser um fantasma com a barriga cheia quando ele morrer. A garota está muito assustada e ela percebe que tem um zumbi na janela. Logo eles percebem que tem uma multidão de zumbi indo para a direção deles. O protagonista fala que se continuar assim o carro não vai aguentar e logo eles vão virar comida de zumbi. O protagonista olha pro lado e percebe que tem um facão dentro do carro. Não tendo muita opção, ele sai para fora, chutando a porta e jogando um zumbi longe. Ele vê que tem um zumbi do lado do carro e rapidamente ele vai em direção ao zumbi e corta o zumbi com um único golpe. Ele fala que esse facão está muito afiado. Para zumbis iniciantes, esse facão vai ser mais do que suficiente. O protagonista começa a decapitar um monte de zumbis. O gordo lá de fora começa a ficar impressionado e percebe que ele é muito forte. Até a garota fica assustada vendo o tamanho da força dele. O protagonista vai em direção ao carro e pede pro gordo sair dali. O gordo fala que não vai sair, que está com muito medo. O protagonista fala pra ele ficar calmo e se ele continuar ali todo mundo vai morrer. Ele tem que obedecer o protagonista para todos sobreviverem. O protagonista fala que antes tinha muito carros por aqui e com certeza algum carro deve ter gasolina. Ele vai tentar atrasar os zumbis. Então, ele pisa no acelerador e começa a matar todos os zumbis. O protagonista pergunta a ele: você sabe colocar gasolina, certo? Já que veio todo o caminho falando pra cá, você deve saber muito de veículos. O gordo confirma e fala que entende sim. O protagonista vai sair pra fora e pede pra garota não se mover e ficar dentro do carro. Rapidamente os dois saem do carro e o gordo fala que não está mentalmente preparada. Ele pergunta pro protagonista se tem alguma garrafa vazia, já que para pegar gasolina ele vai precisar de uma garrafa vazia. O protagonista fala para ele esvaziar algumas garrafas e deu um jeito de se virar. O protagonista começa a matar um monte de zumbis, tentando atrasar o processo para que o gordo consiga botar a gasolina no carro. O gordo fala que queria assustá-los, falando que a gasolina acabou, mas ele tinha gasolina na parte de trás do carro. Após o protagonista matar todos os zumbis, ele avisa que tem gasolina na parte de trás do carro. Ou seja, esse cara só queria enganar o protagonista. O gordo fala que o protagonista não é normal e precisa fazer uso dele. O protagonista olha para trás com um olhar de psicopata e pergunta o que ele disse. O gordo fala para o protagonista se acalmar e que estava em choque, por isso tinha esquecido que tinha gasolina na parte de trás do carro. Ele fala que vai colocar gasolina no tanque agora e o protagonista fica calmo. O protagonista fala para depois ele colocar. Ele precisa de uma ajuda para fazer uma coisa. Ele fala para o gordo que precisa de ajuda para coletar essas pérolas. Essas pérolas estão escondidas dentro do cérebro dos zumbis. Me ajude a tirar elas. O protagonista começa a demonstrar para eles como abrir a cabeça dos zumbis, mas ele fala que isso é muito nojento e que quer voltar para o carro. O protagonista fala que deveria achar algumas pérolas na cabeça dele e ele fala que como ele vai ajudar se ele não está com um facão. O protagonista fala pra ele usar a boca dele. Após isso, começa a aparecer um monte de zumbis. O protagonista fala que vai começar a matar os zumbis. E quando ele terminar de matar, é para o gordo ajudar ele a tirar as pérolas. Se ele falhar, ele vai morrer na mão do protagonista. O protagonista começa a decepar um monte de zumbis. O gordo olha para os zumbis e começa a ficar com nojo. Só de ver zumbis de perto já é nojento o suficiente. Agora tem que ficar mexendo no cérebro dele. Deixa pra lá, vamos começar. Eu sou gordo, mas eu tenho muito medo da dor. Ele fala pro protagonista proteger ele enquanto ele tira as pérolas. O protagonista manda ele calar a boca e fala pra ele agir logo. Essas coisas tá morta, então não vai se mexer, né? Com apenas um golpe, o protagonista consegue cortar a cabeça dele tão forte. O cérebro desse zumbi é meio frágil. Realmente, tem uma pérola ali dentro. Eu nunca imaginaria que tem uma pérola na cabeça desses zumbis. Ele pergunta pro protagonista se essas pérolas valem alguma coisa. O protagonista manda ele calar a boca enquanto mata todos os zumbis. O gordo começa a ficar pensativo e fala: essa é a razão pela qual as pessoas viram zumbi? Porque eu não guardo uma pra mim. Vamos parar por aqui, não vamos atrás daqueles que tá longe. E falar pra você, tropa, o protagonista, pô, tá foda, mano. Olha o tamanho da faca que ele tá. O protagonista fala que está se acostumando com o corpo dele, mas a movimentação dele ainda está lenta. Ele pergunta para o porco quantos ele pegou. Ele fala que pegou muitas pedras. O gordo fala que depois de arrancar a primeira pedra, ele pegou o jeito mais rápido. O protagonista fala para ele lavar elas e guardar. Tudo bem, agora enche o tanque e rapidamente vamos para o nosso destino. Ele vai ver se a garota está bem, mas ele tem uma surpresa, parece que a garota está muito doente. Ele começa a ficar muito preocupado, parece que ela está cada vez pior.
Rapidamente o protagonista começa a procurar algum medicamento para a garota. Ele fica muito preocupado e acha uma garrafa d'água e dá para a garota beber. O gordo pergunta o que aconteceu com a irmã dele e se é algum tipo de insolação. O gordo fala que o clima está muito quente hoje e ela ficou bastante tempo no carro. Ele pergunta se ela está melhor agora. O protagonista puxa a faca pra cima dele e fica muito puto. Você mentiu dizendo que não tinha gasolina aqui, então perdemos muito tempo. Se algo acontecer com essa garota, eu te mato. Agora o protagonista ficou puto de verdade, mano. O gordo fala pra poupar ele e que fala que ele vai dirigir mais rápido agora. Não vai mais causar mais problema. O protagonista tá quase matando esse cara, velho. Após um longo percurso, o cara pergunta o nome do protagonista e fala que a habilidade dele na faca é muito impressionante. O protagonista, com um olhar de desprezo, fala que antes de perguntar o nome das pessoas, ele tem que dizer o dele primeiro. Ele fala que o nome dele é Hang e que ele tem uma oficina de mecânica na cidade. As pessoas da cidade foram infectados, que me forçou para dirigir e fugir da cidade. Esse carro é de um amigo meu, ele deixou na oficina e não pegou, então eu resolvi pegar ele pra mim. O protagonista fala que o nome dele é eBay, e quando ele ia terminar a frase, rapidamente o carro para bruscamente. Graças à inércia, o protagonista é quase lançado para frente, mas ele consegue deter, usando o facão dele para impedir a força da gravidade. O protagonista fica muito puto e fala por que ele parou tão repentinamente assim. O Hang fica muito assustado e fala que tá tendo um fogaréu na estrada. A passagem está impedindo o caminho dele. Olha o final do capítulo do mangá, mano. A ponte está em chama, não tem muito o que fazer. O protagonista percebe que a garota finalmente acordou e fala para ela, como pode ver, o caminho está bloqueado, não tem como a gente chegar na loja do Donkey. Talvez a gente não consiga atravessar para o lado que seu pai está. O Hang fala que se mudar a direção dá para eles conseguir chegar, só vai demorar mais um pouco de tempo. E pergunta ao protagonista se ele está de acordo com a ideia. O protagonista pensa um pouco e fala que eles vão precisar de achar alguns equipamentos e armas. E pergunta se tem alguma loja de eletrônico por aqui por perto. O Hang fica um pouco pensativo, mas logo ele lembra que tem alguma loja de eletrônico por aqui por perto sim. Eles vão em direção ao caminho dessa loja. O Hang começa a explicar. Tem um amigo na cidade que ele é ferreiro. Ele trabalha com isso por anos, ele é muito experiente. Nas minhas memórias ele ainda está aqui, mas por causa da expansão dos vírus zumbis, não sei se ele está por aqui ainda. Mas mesmo se ele não estiver por aqui, a loja dele está lá ainda e tem muita coisa boa. Esse facão que você está segurando foi especialmente feito por ele. O protagonista começa a pensar em sua mente. Até o momento eu já coletei bons itens. Se essa loja de ferreiro estiver com bons materiais, eu posso fazer uma arma muito boa. Tomara que esse gordo não cause nenhum problema mais para mim. O Hang começa a falar. Indo para casa do meu amigo na cidade. Faz tanto tempo que nós não vimos. Quando a gente era amigo, a gente matava a aula junto. Foi um tempo bem memorável. Ele percebe que o protagonista está dormindo e rapidamente a menina fala para ele ficar quieto. Ele fica um pouco decepcionado, já que ele dormiu na melhor parte da história. Após um tempo de viagem, eles finalmente chegam a essa loja. Se passou tanto tempo, mas essa loja ainda não mudou. O protagonista acorda e fala, isso realmente é uma ferraria? Esse lugar não parece um lixão? Ele fala que o amigo dele tem hábitos estranhos, parece que ele gosta de colecionar as coisas. O protagonista, com uma cara de arrogante, começa a falar para ele começar a orar. Se esse ferreiro não for de confiança, é melhor ele já escolher o local que ele será enterrado. O Hang fala que antes dele entrar, eles precisam fazer uma boa limpeza no local, já que está infestado de zumbis. O protagonista fala, talvez esse amigo da cidade seja alguns zumbis desses, não? Bem, mas isso não importa muito, mesmo de antes, tá bom? Eu mato os zumbis e você coleta as pérolas para mim. O Hang só concorda. A garota sai do carro e fala que também vai ajudar eles. O protagonista fala pra garota ficar no carro. Se alguma coisa acontecer com você, se você desmaiar, não vai ter como eu te salvar dos zumbis. A garota fala que não tem problema, que ela está muito bem agora, ela vai ser cuidadosa. O Hang fala com a garota que ela é bem corajosa. Ele fala que vai arrancar as pérolas e vai dar pra garota segurar. Com essa pá, ele vai proteger a garota se alguns zumbis tentar atacar ele. O protagonista fala que se acontecer alguma coisa vai ser culpa dela e que não vai hesitar em cortar a cabeça dela se ela virar zumbi. A garotinha fica com o rosto meio decepcionada. Essa garota é muito burra, mas ela é bem fofinha, mano. O protagonista começa a decepar as cabeças dos zumbis. Logo atrás, o Hang e a garota estão conversando. Ele pergunta quantos anos a garotinha tem e qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Yao. Yao Iwer. O Hang fala que ela tem um sobrenome diferente do irmão dela e pergunta se eles são alguns parentes ou algo assim. Após isso, é mostrado para a gente que tem alguma pessoa vigiando o nosso protagonista. Esse cara fica bastante assustado vendo o tamanho da força do protagonista. Parece que ele é algum tipo de mafioso ou um gangster. Após isso, entra uma pessoa no quarto dele sem bater na porta.
Ele sem dó em piedade dá um tiro na cabeça do cara e ainda fala: quantas vezes vou ter que dizer pra você bater na porta antes de entrar? Ele pergunta para outra pessoa: ei novato, o que vocês têm para reportar? O novato fala: ei chefe, a gente viu algumas pessoas matando zumbis perto da ferraria. Ele fala que já viu isso há muito tempo e pergunta a ele se tem alguma coisa a dizer. Agora que eu tô lembrando, mano, esse cara é do último capítulo. Ele fala para o chefe dele: ele lembra daquele cara que está com um facão, ele é muito forte. Ele mata os zumbis como se não fosse nada. O chefe fica um pouco pensativo e entrega algum tipo de comida para ele, como recompensa por ter dado algumas informações. Ele fala para o novato comer a comida e descobrir algumas informações em detalhes para ele. Ele agradece muito, parece que o nome desse cara é Luo. Ele fala que deve apreciar lentamente o showzinho desses caras matando os zumbis. E logo bota a garota pra... tá ligado, né? Ele fala para o novato jogar o lixo fora e limpar a sujeira. E ele manda o novato falar para outros capangas acompanhar o nosso grupo do nosso protagonista. Já vi que vai dar treta isso, mano, na moral. O protagonista fala que acabou de matar os zumbis e pergunta para o Heng e a garotinha se eles já terminaram. O protagonista fala para o Heng: gordão, vê se tem algum buraco ao redor da casa que eu vou verificar por dentro. O protagonista vai verificar dentro da casa. Rapidamente ele chuta a porta, desmontando a porta. Ele analisa bem a casa e percebe que o fogão está quente. Parece que o dono dessa casa fugiu recentemente ou foi atacado por zumbis. O Heng aparece na porta e fala que essa casa não tem nenhum estrago. Parece que a gente não sabe para onde que o dono dessa casa foi. O protagonista fala para o Heng: certo, traga as pérolas para mim. Encontre algum motor e alguns tubos e algumas chapas de ferro para mim. Leve o facão e o afie. Se prepare para se proteger a qualquer momento. O Heng fica com bastante dúvida. A gente não estava aqui só para pegar algumas armas? Na parede tem algumas. Por que você não pega algumas e vamos sair daqui rapidamente? O protagonista fala que depois de algumas semanas essas armas vão ser inúteis para eles e que precisa deixar as armas mais fortes. O Heng fica bastante surpreso. Então, irmão, você sabe fazer armas? O protagonista começa a gritar com ele, fala para ele trazer as pérolas para ele. O Heng só concorda e fala para a garota que o protagonista é muito pavio curto. A garota fica em dúvida e se pergunta o que ela faz. É mostrado para a gente que o protagonista está criando algum tipo de arma. Primeira habilidade mecânica: criar. Parece que o protagonista será algum tipo de ferreiro no futuro, não? O Heng fica bastante surpreso. O protagonista fala para ele deixar as pérolas ali. Ele começa a aquecer as pérolas com um fogo e começa a derreter elas até formar um líquido verde. Essas pérolas derretidas parece até que cria algum efeito mágico. O protagonista corta a mão dele e começa a jogar o sangue dentro do balde de pérolas derretido. O protagonista começa a jogar esse líquido todo na chapa que ele está forjando. O Heng fala, tipo, colocando molho. Parece que o protagonista está forjando uma arma bem forte. Logo após é mostrado para a gente que o protagonista está sendo vigiado. Os capangas estão vigiando o protagonista. Esse cara mata zumbis como se fossem vegetais. Por que o nosso chefe Leon quer que a gente pegue ele? Será que o nosso chefe quer que a gente acabe morrendo para ele? O outro capanga fala, não sei, só sei que o nosso chefe quer que a gente pegue ele vivo. E se a gente pegar, a gente vai receber uma caixa cheia de suprimentos de comida. Os subordinados começam a conversar entre si. Eu vou conseguir ficar com aquela sex daquela garota. Tem algo melhor que isso? Deve ter alguma razão para o chefe se mar com esses caras. Além disso, os zumbis estão todos mortos. Parece que é mais fácil pegar eles agora. Vamos esperar escurecer um pouco. Quando ele estiver com a guarda baixa, a gente vai lá e pega ele. Todo mundo concorda entre si. Parece que eles vão tentar pegar o protagonista. O protagonista está forjando várias armas. O Heng pergunta qual que era a profissão dele. Será que ele era algum tipo de graduado em alguma faculdade de ferreiro? Parece que o protagonista está forjando um facão muito forte. Isso é como uma lâmina tivesse um espectro elétrico. Parece que está correndo vários choques elétricos dentro dessa lâmina. Os materiais estão todos preparados. Agora é hora de mostrar o poder de um mecânico. Parece que a garotinha está preparando algum tipo de refeição para o protagonista e o Heng. Esse fogão pode ser usado, que bom, com isso todo mundo pode comer e ficar feliz. Mas logo em seguida a garota é pega por um dos capangas. Olá garotinha, o irmãozinho aqui vai te levar para um bom lugar, só fique calma, tá bom? O protagonista não faz ideia do que aconteceu, ele está tentando terminar a arma que ele está fazendo. O Heng fala que esse tipo de espada ele só tinha visto em filme. O protagonista está no seu último passo de finalizar a arma. Último passo, ativar. Ele joga eletricidade na espada e ele consegue realmente ativar ela. Espada fundida, segunda ordem, completa. O Heng fica sem acreditar e fala que a espada é muito legal. Ele falou que quer uma também. Eles escutam a voz da garotinha, parece que ela está gritando muito. Rapidamente eles começam a sair dali de dentro. Eles percebem que conseguiram pegar a garotinha. O protagonista fica até sem expressão. Eu acho que ele está muito puto. Agora fudeu pra esses caras, velho. Agora um dos capangas ainda fala, abaixe sua arma e venha ver o nosso chefe. Se você não abaixar a sua arma, eu mato a garotinha.
O protagonista maneja sua espada e dispara um golpe de energia verde. E isso separa um dos capangas no meio, pulveriza ele. Um dos capangas fica muito assustado e começa a correr. O protagonista fala que já que ele quer sair correndo, vamos ver se ele consegue correr com isso. E ele novamente dispara a espada. O protagonista consegue pulverizar a arma de ferro que os caras estavam na mão. Os capangas estão correndo muito assustados. O protagonista está decapitando um por um. Um dos capangas fala: isso é tudo culpa sua, você não seguiu o plano direito. Coloca a garota no chão, senão nenhum de nós conseguiria escapar vivo. Se a gente parar, aquela luz vai pegar a gente. Se a missão falhar, vamos todos morrer para o irmão Lu. O protagonista não quer nem saber, ele tá matando um por um. O protagonista começa a destruir tudo, ele está muito puto. Tem motivo, mano. Na moral, agora até eu fiquei puto com esses caras. O Hang fala: isso é um problema, os zumbis estão vindo pelas costas. Esses zumbis estão muito rápido, parece até que eles foram estimulados por algum médico. O protagonista fica desapontado com a situação e ele lança um golpe da espada dele, cortando a cabeça dos zumbis. O Hang fica sem acreditar. Isso é magicamente fora do normal. Está além do nosso conhecimento. Merda, os saqueadores estão correndo. Eles pegaram a irmã Wei. Eles estão levando para aquele prédio. O protagonista grita com ele: não fique parado aí, vá atrás dele. O Hang entra dentro do carro e torce pro protagonista ficar bem. Deixa a missão de salvar a Bela Adormecida comigo. Os capanga ficam assustados. Merda, eles estão vindo de carro. Eles estão quase chegando perto da gente. Rápido, entre logo por aqui. O Hang fica em dúvida, será que seria esse prédio a base deles? Eles usaram um ônibus como bloqueio, o que devemos fazer? Um gordinho, vai ser fácil de lidar com ele. Seu carro não é nada mal, vamos pegar ele pra gente. Vaza daqui se você não quiser virar churrasquinho de porco. O Hang tenta intimidar os caras. Não pense que estou com medo, não sou fraco como vocês pensam. Um dos capangas começa a correr em direção ao Hang. Haha, já matei mais pessoas do que coxa de frango que você já comeu. Você tá pedindo pra morrer. O Hang tenta intimidar eles. Não, vocês que estão pedindo pra morrer. O protagonista lança um feixe de energia, matando os capangas, destruindo completamente o ônibus. Ei, irmão, você matou todos os zumbis. O protagonista fala: não fique parado aí, me siga para a gente tentar salvar a garota. O protagonista começa a despedaçar o ônibus para eles conseguirem entrar. Um dos capangas tenta jogar uma faca no protagonista, mas o protagonista bloqueia a faca com apenas um movimento. Parece que você não precisa da minha ajuda, o Hang fala. Eles começam a atacar um monte de bomba incendiária, mas o protagonista lança um feixe de luz matando eles. Rapidamente, o chefe do bando aparece. Ele começa a falar com o protagonista. Você reformou bem, eu vi tudo. Em uma situação catastrófica como a gente estamos, tem alguém competente com você. Isso me choca. Tem algum interesse em beber comigo? O protagonista olha pra cara dele com um olhar de desgosto. O chefe do bando fala: eu trato as pessoas com sinceridade, principalmente talentosos como você. Se você precisar de qualquer coisa, eu arrumo pra você. O protagonista não quer nem saber de nada. Ele vai lançar um feixe de luz pra cima do chefe do bando. Mas ele fala que se ele fizer qualquer movimento brusco, ele mata a garota com um único tiro. Estamos cuidando dessa garotinha, ela está cansada e está dormindo como um bebê. Estamos tratando você com cortesia, então não desaponte a gente. Essa sua arma é forte, eu sei, ela pode acabar conosco. Mas vai querer testar o quão rápido eu sou? Qual é mais rápido, a sua espada ou a minha arma? O Hang pergunta ao protagonista o que eles deveriam fazer. O protagonista olha pra cima com um olhar sádico e fala: minha procura é um grande projeto, então eu estava preocupado que ninguém fosse me ajudar. Se você reunir todos aqui, eu subo para negociar com você. Reunir todos? Como assim? Muito bem, eu sabia que você era um cara forte, então a gente deveria receber você da melhor forma possível. O Hang fica assustado e pergunta se eles vão realmente lutar com eles. Eles têm arma, não tem como a gente ganhar. O protagonista olha pra ele e fala: se você não quer vir, então vai se fuder, só saia daqui. Você disse por si mesmo, então não quero me envolver nisso. Eu tô vazando mesmo, hein, não se arrependa. O protagonista fala que ele é muito irritante. Logo em seguida, alguns mordomos vão acompanhar o protagonista até um certo local. Bem-vindo, o que achou desse lugar? Tem bastante pessoa por aqui? Os melhores dos melhores estão aqui no meu grupo. Eu sou o líder, meu nome é Luo Shang. Qual seu nome? Você precisa de alguma ajuda? Me chamo Wei Bei. Luo Shang, não é? Eu me lembro de você. Você sabe como esse desastre começou, não é? Então você está dizendo que me conhece, não é? E você acha que eu sabe a razão por trás desse surto de zumbis? Sim, você tem sentidos aguçados. Você sentiu que os vírus iam se espalhar. Então começou a estocar mentimento. Atualmente você planeja estabelecer a Gangue do Dragão Infernal. Eu estou correto, não estou? Gangue do Dragão Infernal, eu só falei isso para algumas pessoas aqui. Como você sabe de tudo isso? Cada vez eu fico mais interessado em você. Você parece estar interessado nisso, não é? Você parece que me conhece bem, então corte o papo furado e me conte tudo o que sabe. Em relação à expansão dos zumbis, você deveria saber
alguma coisa. Uma é que no exterior de uma pesquisa sobre o vírus deu errado, na qual foi espalhado pelo mundo por insetos e pássaros. A segunda são as armas nucleares, nada mais selvagem e conveniente do que fazer você matar seus próprios inimigos e se matarem junto. Mas essa chama não podia parar de queimar. A terceira é mais ultrajante, uma invasão alienígena. A outra é que algum meteoro poderia cair na Terra, vindo do espaço, assim infectando os seres humanos. Você deve ter ouvido algum desses boatos, não é? Por isso trouxe sua gangue para cá. Você está certo, eu realmente sabia alguns segredinhos sobre zumbis. Mas eu pensei por muito tempo. Eu não entendi até agora o significado dessas pérolas que estão na cabeça dos zumbis. Sua espada, assim como seu projeto, tudo tem a ver com isso, certo? Você pode me dizer em detalhes de como posso usar essas pérolas? É claro que eu posso te dizer, mas você precisa me arrumar algumas coisas. Sem problemas, mas você precisa me deixar ver essa espada primeiro. Mais uma coisa, eu esqueci, sua irmãzinha está aqui. Não queremos causar nenhum tipo de infelicidade, certo? O protagonista entrega sua espada para algum dos capangas. Parece que a espada é muito pesada. Nenhum adulto consegue manusear essa espada tão facilmente. O apocalipse humano foi causado por um vírus, e assim que o humano é infectado, uma pérola começa a se formar na cabeça dele. Essa pedra é chamada de metal negro de energia, vai armazenando energia com o tempo que a pessoa virou um zumbi. O metal negro de energia tem uma boa adaptação ao corpo e ao metal, então você pode usar para fazer armas fortes. Você quer dizer que esse tal de metal negro tem uma boa adaptação com o corpo e com o metal? Não me diga que é um tipo de pílula. Se você tomar, você vira um mutante. Alguns tentaram comer isso, mas alguns viraram zumbis. A maioria virou zumbis e os outros, o que aconteceu? Eu gostaria de ver. Primeiro, todos deveriam olhar para isso. Eu vou mostrar apenas uma vez. Primeiro passo, ativar. O protagonista começa a ativar um feixe de luz redondo e rapidamente cria um curto-circuito e houve um blackout. Tudo está escuro. Então esse metal de energia negra pode causar impulsos eletromagnéticos. Poderia ser que o protagonista pega a espada dele e tenta cortar o chefe da gangue, mas ele fica muito puto e tenta atirar no protagonista, mas o protagonista no último instante consegue desviar, pegando assim na cabeça de um dos capangas dele e no ombro de outra pessoa também. Mas o protagonista consegue cortar a barriga dele, separando ele em dois. Gangue do dragão infernal, Lu Xing, você deve morrer aqui mesmo. Depois de saber do uso de metal negro, você mandou a gangue do dragão infernal fazer todo tipo de armas, dominando todas as áreas, nem sequer ligando para os militares. Na sua gama de poder, violência e escravidão, nada foi deixado de lado. Antes que você cresça, eu preciso te eliminar, não vou deixar nenhum vivo. O protagonista começa a cortar todos dali. Isso virou um verdadeiro massacre. Posso ter me tornado um verdadeiro assassino, mas eu não vou deixar nenhum para contar a história. O protagonista bota a mão no rosto da garotinha. Ainda assim, eu quero que você saiba que o apocalipse é cruel e horroroso, mas eu não quero que você seja envolvida nele. O protagonista escuta alguém abrindo a porta, mas o protagonista puxa sua arma e vai tentar matar o invasor. Mas quem tentou abrir a porta foi o Heng. Ele pergunta ao protagonista se ele já terminou. O protagonista fala que atingiu o objetivo que ele veio cumprir. Após aquele massacre nos últimos capítulos, o protagonista finalmente consegue alcançar o seu objetivo. O maior objetivo do protagonista era realmente pegar essa pistola. O Heng fica impressionado. Eu pensei que tivesse vindo para salvar a Yue. Eu fiquei muito emocionado por nada. O protagonista fala, uma arma é uma coisa rara nessa área, ainda dá para fazer algumas mudanças nela. O Heng fica em dúvida, vai fazer uma mudança para quê? Uma arma eletromagnética? Uma arma laser? Falando nisso, agora há pouco você atuou bem. Embora você tenha me dizido para ir embora, você me fez colocar uma bomba ali para dar um curto-circuito em toda a área e acontecer um blackout. Eu nunca imaginei que uma pérola tão pequena poderia destruir uma base. Após isso, o protagonista percebe uma movimentação estranha, mas era apenas uma mulher. Ela grita para poupar a vida dela. O Heng fala, uma moça tão bonita por aqui, o que ela faz aqui? Ela fala que foi raptada e que estava sendo como uma escrava. Todo dia ela sofria abuso e era torturada. Ela pede para deixar ela ir embora, mas o protagonista fala, então você sabe onde que eles guardam os recursos deles, não sabe? A garota fala que sabe e fala que vai levar o protagonista até lá. Logo, eles começam a seguir a garota. O Heng pergunta de onde a garota é e aonde a família dela está. Ela fala que a cidade dela é da zona oeste da cidade e eu tenho uma irmã, acabamos de nos separar durante o desastre. Logo, eles percebem que os prédios estão sem energia e não tem como usar o elevador. A garota fala que o quarto de suprimento fica no 6º andar. O protagonista fala para Heng e a garota ficar ali, porque ele vai seguir ela até o 6º andar. Logo, é cortado para a gente que um dos capangas ainda sobreviveu. A gente descobre que foi aquele cara do começo que sobreviveu. Ele percebe que está todo mundo morto, até o chefe do grupo morreu.
Ele não tem mais o que fazer, possivelmente ele vai morrer de hemorragia. Mas ele decide fazer uma decisão. Ele lembra da conversa que o protagonista teve com o chefe do bando. Ele percebe que tomando essa pílula, ele pode virar um zumbi ou pode virar um mutante. É a única chance que ele tem para sobreviver. Ele não pensa duas vezes e engole a pedra. Logo, acontece uma mutação no corpo dele. O Hang percebe que a garotinha acordou. E ele explica para ela a situação. Você foi sequestrada por um grupo de gangsters, mas o Wei-Bei te ajudou e acabou com todos os gangsters. A garota pergunta o que aconteceu com o Wei-Bei. O protagonista aparece na porta e percebe que a garota acordou também. O Hang pergunta se o protagonista achou alguma coisa lá em cima. Ele fala que achou sim, mas tem muita coisa lá. Ele fala que não conseguiu pegar tudo e que ele vai esperar até amanhã para pegar o restante das coisas. O Hang pergunta onde está a garota que estava com ele. O protagonista fala que não sabe, que ele estava olhando no quarto, mas ela desapareceu. Será que ela pode ter escapado porque ela estava com muito medo? O protagonista não liga muito para a situação e fala que vai tirar um cochilo. Ele fala para o Hang ir no primeiro andar e bloquear a porta, para os zumbis não entrar. O Hang fica um pouco assustado e pergunta por que ele tem que fazer essas coisas perigosas. A garota fala que vai ajudar o Hang fala que a garota é muito gentil. A chuva está muito intensa lá fora. A cena é cortada para uma garota desconhecida tomando banho. Logo, um cara invade o banheiro onde a garota está tomando banho e pergunta se ela já terminou. A garota assustada pergunta o que ele está fazendo ali e manda ele sair do banheiro. O cara pergunta à garota por que ele deveria sair dali, já que ali é a casa dele. Ele fala para a garota que veio checar se ela já terminou e limpou tudo, porque agora eles devem passar para a próxima fase. A garota assustada fala, esse era o seu verdadeiro objetivo, não era? O cara responde para a garota, quem seria o louco de acolher uma mulher vagando pela cidade no apocalipse zumbi sem querer nada em troca? O cara fala que a garota não fugiu depois de alguns dias passando ali e que não vai deixar a garota ali sem querer algo em troca. O cara fala que além do corpo dela, ela não tem nada a oferecer a ele. Agora ela tem que obedecer ele e cooperar com ele. A garota fica muito assustada e começa a gritar por ajuda. O cara fala para ela que está chovendo muito forte lá fora e ninguém vai escutar ela gritar, a não ser que ela quer que algum zumbi venha salvar ela. Logo, eles escutam um barulho muito alto, a janela parece que foi quebrada. O cara escuta e vai querer checar o que aconteceu. A garota escuta um grito e vai checar o que aconteceu. Quando é mostrado para a gente, parece que um monstro, um mutante ataca o cara. O mutante arremessa o cara longe. A garota fica muito assustada e começa a gritar que tem um monstro aqui. Alguém me ajuda. O mutante fala que não é um monstro. Ele se pergunta como ele ficou assim. Ele fala que não deveria ter feito isso. E a garota fala, me diz, o que você é? Ele fala que foi baleado e sentiu que ele ia morrer, mas antes disso ele comeu uma pedra de energia. Então os órgãos deles começaram a mudar e ele ficou assim. A garota se pergunta, você foi transformado de humano para isso, não é? Você comeu um metal negro, certo? Ele fala, metal negro? Um cara chamado Wei-Bei disse que é extraído do cérebro dos zumbis. Eu estava quase morrendo, então pensei que comer essa pérola me fazia sobreviver. Wei-Bei, você disse? Você acabou de dizer Wei-Bei? Você conhece ele? Fala onde ele está. O mutante fala, ele veio para a cidade não faz muito tempo. Ele usou uma espada estranha de energia para matar todos no prédio. Ele não deve estar longe agora. Me leve até lá e eu vou parti-lo no meio agora. O mutante fica muito assustado. Não, sem chance, ele é muito forte. Não somos pares para ele. Você tem uma dívida com ele? Ela fala que está nesse estado por causa dele. Ela fala que quer matar ele e que eles são inimigos. Ela fala que o mutante é forte, você matou aquele pervertido rapidamente. Ele responde para ela que o corpo dele está completo de energia, mas ele não consegue controlar esse poder direito. Ele pergunta para a garota se ela está com medo dele. Ela começa a dar muita risada e fala que acha ele muito forte. Mas ela fala que vai precisar de ajuda dele para matar o Wei-Bei. Ela fala que ajudando a matar o Wei-Bei, ele pode fazer o que quiser com ela. Ele fica muito feliz e começa a gostar muito dela. A garota do começo do capítulo sobreviveu, mano. Que surpresa. Parece que ela não foi morta por os zumbis e agora vai tentar matar o protagonista. O mutante começa a gritar, parece que ele está sentindo muito dor. A garota pergunta o que ele tem, mas ele não responde. Logo, um novo dia aparece. Parece que o protagonista está se equipando. O Hang parece que fala para eles que pensou que tinha comida ali, mas parece que só tem licor e cigarro. O protagonista fala que só vai sair dali quando acabar de pegar todas as coisas. O Hang fala que achou que esses caras teriam armas,
mas parece que só o chefe do grupo tem armas. Mas graças aos suplementos, eles não vão precisar procurar por comida por algum mês. Te contar que o grupo do protagonista tá ficando forte, mano, na moral. Logo, quando eles saem pro lado de fora, o Hank percebe que o carro dele está destruído. Ele se pergunta se caiu algum meteoro a noite passada. Ele fica muito triste com o carro quebrado. Agora ele não consegue nem abrir a porta do carro. O protagonista se pergunta o que aconteceu ontem à noite. O protagonista manda o Hank sair da frente. Parece que ele vai partir o carro ao meio. Agora o carro virou um conversível. O Hank checa tudo. Parece que o motor ainda está funcionando. O Hank pergunta ao protagonista para onde eles vão agora. Achar o pai da garota? O protagonista responde que sim, logo ele segue em viagem. O Hank fala que dirigir um conversível é muito legal, mas ele não é muito efetivo para a batalha. Assim que um grupo de zumbis cercar ele, eles vão ter que abandonar o conversível. O protagonista olha pro lado e percebe que tem um grupo de colegial fugindo dos zumbis. Parece que esse grupo era antigo colega de classe dele. Eles ainda estão muito animados, correndo dos zumbis. O grupo de colegiais estão pedindo ajuda, parece que os zumbis querem pegar ele. Mas logo uma garota tropeça, parece que eles não vão conseguir escapar dos zumbis. Quando os zumbis iam atacar ele, o protagonista chega, arrancando a cabeça dos zumbis com um único golpe. Eles ficam muito espantados, parece que o Eibei voltou de novo. Eles dizem obrigado ao Eibei e falam que eles quase morreram. Eles perguntam de onde vem essa espada tão forte do protagonista. O protagonista pergunta para ele, vocês finalmente escaparam da escola? Um dos colegas do protagonista responde, nós escapamos da escola porque a gente ouviu que tem um grupo de sobreviventes perto de uma ilha. A gente escapou de lá querendo chegar na ilha do lago, mas o caminho foi muito difícil, alguns de nós foram mordidos. Um dos colegas do protagonista pergunta se esse carro é dele e pede para ele dar uma carona a eles. A garota pede um pouco de comida ao Eibei, parece que eles estão com muita fome. Ela pergunta se o Eibei pode dividir um pouco de comida para eles. A garota fala que parece que os colegas do protagonista têm enfrentado bastante problemas. O Hank fala que parece que os colegas do protagonista olharam para o carro. Ele fica se achando, falando que o carro dele é muito maneiro, por isso que eles olharam. O protagonista manda todo mundo calar a boca e manda real. Escute, o carro não tem muito gasolina, então não podemos deixar todos entrarem. Posso dar um pouco de comida a vocês, mas vocês vão ter que me ajudar com algumas coisas primeiro. Os colegas do protagonista perguntam o que eles podem fazer para ajudar ele. O protagonista chama o Hank e fala, gordão, mesma regra de sempre, mas dessa vez você vai mandar eles fazerem o serviço. O protagonista fala para ele, então, vocês estão vendo o zumbi aqui na frente, eu vou matar todos e vocês vão limpar eles logo depois. Eles dizem o que são limpar, o Hank fala que vai mostrar para eles. Logo, Hank demonstra como limpar a cabeça dos zumbis e tirar a pérola dali. Eles ficam morrendo de nojo, até uma garota desmaia. A garota fala que eles não precisam ter medo, a cabeça dos zumbis é bem macia, então é fácil de pegar as pérolas. Um dos colegas do protagonista percebe que a garota já passou por muita coisa, porque ela consegue fazer isso facilmente. O Hank entrega algumas facas para eles primeiro, e pede cuidado para que eles não sejam mordidos por alguns zumbis. Ele se pergunta por que o protagonista quer essas pérolas, o que ele vai fazer com elas. O protagonista está matando muitos zumbis, logo atrás eles vão coletando as pérolas. Então, 2 horas se passaram, parece que eles encheram um saco só de pérola. O protagonista manda o Hank dar um pouco de comida para eles. O Hank fala, você decidiu dar uma comida para eles sem pedir a nossa permissão? O Hank pensa em sua mente, ai meu coração dói, qualquer outra coisa tudo bem, mas agora dar comidas a eles, eu não quero dividir comida com eles, será porque que ele tá desse tamanho, não é? Logo após isso, o mutante aparece na frente do protagonista, todo mundo fica assustado. O protagonista fica muito surpreso, um mutante usuário de habilidade, porque um usuário de habilidade apareceu aqui. O mutante começa a atacar o protagonista. Ele quase acerta o Eibei, mas o Eibei lança um golpe de espada nele. Mas no último minuto ele consegue desviar. E logo a garota do começo aparece batendo palmas. Eibei, eu finalmente te encontrei. Todos ficam surpresos, o protagonista e o resto da classe. Claro, Eibei, eu sobrevivi só pra te ver morrer. Agora com esse mutante eu vou fazer ele te matar. O protagonista percebe que esse monstro tá do lado dessa garota. Mas ele não tem outra escolha, o monstro corre atrás do protagonista e o protagonista vai pra frente do monstro. Quando o protagonista ia bater no monstro, uma bola de fogo aparece. Parece que um outro mutante aparece na cidade. Após um novo mutante aparecer na cidade, cortamos para uma cena em que 2 pessoas estão conversando. Esses zumbis não podem voar nem nadar, não há nada mais seguro que estar em um lago. O subordinado responde que ele está certo, que o mestre é muito inteligente. Ele fala que depois eles podem pegar recursos daqueles barcos, então podem ficar por mais tempo na água.
Mas logo após isso, houve uma explosão no barco. Eles não entendem nada e não sabem o que está acontecendo. Um mutante aparece, parece que esse novo mutante tem um poder de elemento fogo. Parece que o mutante ataca eles no meio do lago. O protagonista fica muito assustado e percebe que um novo mutante aparece. A garota pergunta se aquele monstro é amigo desse cara. Ele responde que não sabe, mas logo em seguida o monstro corre e ataca ele. O protagonista e a garota não entendem nada. Os dois começam a brigar e o mutante pergunta por que ele está atacando ele. Mas ele consegue jogar o outro mutante de elemento fogo longe, para cima do carro. Mas logo após isso, o mutante começa a atacar fogo em cima dele. O Hang fica muito triste porque o carro está sendo destruído e a comida também. O Wei-Bei fala para ele não se preocupar com isso e fala para ele sair correndo logo. Logo após isso, todos começam a correr. A garota fica muito assustada e fala: "Ei, o Wei-Bei está fugindo, vai atrás dele, seu idiota." Ele fala que está sendo atacado por esse novo mutante e não tem como ele fazer mais nada. O novo mutante dispara uma bola de fogo para cima da garotinha. Parece que a garotinha foi pega pela bola de fogo, mas o protagonista consegue salvar ela no último momento. Os colegas do protagonista gritam o nome dele, o protagonista fala para eles não pararem de correr e achar um lugar rapidamente. O Hank pergunta ao protagonista para onde eles deveriam correr, o protagonista fica muito frustrado, mas ele fala que tem uma garagem ali perto e fala para eles se esconderem debaixo da garagem. Logo rapidamente eles vão em direção à garagem. Em meio ao apocalipse está correndo uma luta entre mutantes. O antigo capanga da gangue pergunta se eles não podem conversar e pergunta para ela se ela também comeu a pérola negra. Parece que isso ativa um gatilho e ela começa a ficar muito assustada. Parece que ela foi obrigada a comer a pérola negra. E agora ela quer destruir todos aqueles ricos malditos, até que eles virem cinzas. Ele pergunta se ela também foi forçada a comer uma pérola negra. Ele fala que entende bastante isso. A representante de classe pergunta se eles já terminaram. E falam que eles estão desperdiçando o tempo dela. Ela fala para ele que eles estão perdendo o Wei-Bei. Mas o mutante fala que consegue encontrar ele pelo cheiro. A mutante de fogo pergunta quem que eles querem encontrar. O mutante fala que é um cara chamado Wei-Bei. Parece que ele entende sobre a pérola de metal negra. Ele pode saber uma forma de transformar a gente em humano de novo. Ela fala que vai acompanhar ele. Agora parece que os três se juntaram. É mostrado para a gente que o grupo do protagonista está correndo debaixo da garagem. O Hang fala que parece que não tem nenhum movimento lá fora e pergunta se eles já foram embora. Logo após isso, um carro é lançado na direção deles. Ele grita que achou o protagonista e que a luta deles ainda não acabou. Parece que o mutante e o protagonista estão de frente a frente. Ele fala que antes de matar o Wei-Bei precisa saber sobre essa pérola. E fala para o protagonista falar tudo. E que ele não pode tentar nenhuma gracinha. O protagonista fica um pouco decepcionado e não sabe o que fazer. Ele fala para o Hang levar a garotinha primeiro. Ele vai tentar enrolar o monstro. O Hang tenta fugir, mas logo assim aparece outro mutante de fogo. O caminho deles foram bloqueados. Eles não têm para onde fugir. A representante de classe aparece e fala que o Wei-Bei não tem para onde escapar. Com 2 usuários de habilidade atrás da sua vida, você só precisa morrer de forma obediente. O protagonista fala para o Hank e a garotinha se esconderem em algum lugar e não chegar perto dele. O mutante vai para cima do protagonista, mas o protagonista consegue desviar no último instante. O protagonista saca uma arma e dá um tiro no ombro da representante. A representante começa a gritar de dor. O mutante fica muito surpreso com a situação. O protagonista tenta acertar mais um tiro, mas o mutante consegue bloquear com o seu braço. O protagonista tenta manejar sua espada e disparar um golpe, mas o mutante consegue desviar, pegando a representante de classe. Logo após isso, o mutante de fogo aparece atrás do protagonista, mas antes de ser acertado, o protagonista consegue desviar. Ele lança um ataque de fogo no protagonista, mas o protagonista bloqueia com sua espada. O Hang e a garota está escondida. A garota puxa um machado de sua bolsa e joga para cima do mutante. Distraindo o mutante, o protagonista consegue disparar um ataque no cano de água, assim apagando o fogo do mutante. Ele aproveita isso e consegue arrancar o braço do mutante. O mutante começa a gritar de dor. O protagonista aproveita a guarda baixa e tenta cortar ele ao meio, mas ele consegue desviar. O mutante pega a representante de classe e fala para o Wei-Bei que no futuro vai tentar pegar ele. Os dois, vendo que vão perder para o protagonista, começam a correr, mas o protagonista também estava muito cansado. A garotinha e o Hang perguntam se o protagonista estão bem e se ele está machucado. O protagonista fala que não está machucado, ele só está aliviado. Encontrar 2 usuários de habilidade ao mesmo tempo foi algo que eu não esperava. O Hang pergunta: usuários de habilidade? Irmão Wei, você sabe o que eles são?
O protagonista explica que um usuário de habilidade é um humano que se transforma depois de comer o metal de energia negra. A maioria das pessoas, se comerem isso, se transformam em um zumbi, mas eles têm uma chance de 1 em 10 mil para se transformar em um monstro com uma habilidade muito forte. E eles são do tipo que mantiveram sua consciência, isso é algo muito raro. O Hang pergunta como o protagonista sabe de tudo isso. O protagonista fala que vai contar para ele no futuro. Temos que pensar para onde eles vão agora. O Hang fica bastante triste, parece que o carro e a comida se foram. Esse mundo não é mais o mesmo, o apocalipse está progredindo muito rápido. Antes que piore a situação, eu vou ter que fazer as coisas pesadas primeiro. A chuva está muito forte, parece que o carro foi totalmente destruído. Não dá para usar mais esse veículo, mas a comida dá para levar. A entrada da garagem está bloqueada, mas tem muito carro lá que dê para usar. Uma pena. Não tem guarda-chuva e usa isso para se cobrir da chuva. A gente vai se esconder da chuva ou continuar procurando um carro para dirigir. O protagonista pergunta para a garotinha se tem alguma coisa errada. A garotinha responde que ela já esteve ali. Um velho amigo do meu pai mora aqui. Algumas vezes meu pai me trazia para cá para brincar com um amigo dele. Seguindo reto daquela colina, a gente vai chegar na casa dele. O Hang pergunta: um velho amigo do seu pai, quem é ele? Ele ainda está vivo? A garotinha fala que ele é um cara muito estranho, mas é uma pessoa boa. A garotinha fala que a casa dele é muito grande e tem um muro alto, então os zumbis não conseguem invadir. A casa dele também tem muitos computadores. O protagonista fala que eles podem ir para casa do amigo do pai dela e fala para ela ensinar o caminho. Talvez o pai dela esteja na casa desse amigo dela. Logo em seguida aparece bastante zumbis. O Hang fica bastante assustado. O protagonista fala que vai cortar todos os zumbis que aparecerem pela frente. Parece que o mutante está caçando um zumbi e pegando os pérolas de metal negros. Ele pula para um certo local e vai em direção à garota de fogo. Parece que ele vai entregar a pérola para a representante de classe. Ele fala: aqui está a pérola de metal negro que ela pediu. Fala que ela vai querer todas as pérolas que ele conseguiu. Ele pergunta se ela tem certeza disso. Ela fala que ela para dar todas as pérolas que ele conseguiu. Após isso, o mutante de fogo pergunta para o outro mutante se ela já comeu a pérola. Ele fala que ainda não, mas ela está hesitando. A mutante fala que ela viu outras pessoas comendo as pérolas negras. A consequência foi aterrorizante. Ela não morreu, mas ficou desse jeito. O mutante fala que não quer que ela morra. A mutante de fogo fala: mesmo que eu tenha cauterizado a sua ferida sem ajuda profissional, ela ainda vai morrer. Pode ser que a única escolha dela seja comer a pedra de metal negro. Se ela conseguir mutar com sucesso, ela vai se tornar um de nós, o que é bom também. Sem medo de zumbis, sem medo de ninguém. O mutante fala que pessoas como eBay ainda existem, sua mão ainda não cresceu de volta. A mutante de fogo fala que ele é muito forte, a arma dele consegue até bloquear o meu fogo. O mutante fala que eles têm que trabalhar junto e tem que achar uma maneira de derrotar o eBay, para que ele revele todos os segredos do metal negro. É a única maneira da gente voltar a ser humano. O mutante de fogo concorda e fala que o nome dele é Showbu. Ele fala que o nome dele é Hang Shang. Agora eles vão tentar matar o protagonista. O protagonista está matando todos os zumbis, mas parece que ele está muito cansado. O Hang fica um pouco preocupado e pergunta se o protagonista está bem. Eles deveriam achar um lugar para descansar. O protagonista fala que está bem e pergunta à garotinha se está longe da casa do amigo do pai dela. A garota fala que é logo após o túnel, subindo a colina eles vão encontrar a casa do amigo do pai dela. Ele percebe que o túnel está cheio de água e parece bem fundo, o sistema de drenagem está entupido. O protagonista fica bastante decepcionado, mas ele vê uma tábua de madeira ali. Ele fala para a garota subir em cima, que vai empurrar a garota até chegar ao final do túnel. Eles começam a entrar dentro do túnel. O Hang fica um pouco preocupado e assustado e pergunta se tem zumbis que ficam debaixo d'água. O protagonista está quase lá, mas parece que ele desmaia. Ele começa a afundar nessa água, todo mundo fica bastante preocupado. A chuva não para, parece que as ruas estão totalmente alagadas. O Shang fala que vai conversar com a garota, mas parece que ela está sofrendo uma mutação. Ela começa a gritar muito, parece que ela está sofrendo uma mutação muito forte. A mutação está sendo tão forte que até a janela dos prédios explode. Parece que o protagonista desmaiou e ele começa a lembrar do futuro dele. Ele lembra da representante de classe perguntando onde está o mecânico. O protagonista fala que não vai falar e começam a afogar ele. Mas o protagonista acorda e percebe que tudo aquilo era um sonho. Um sonho que realmente aconteceu, só que no futuro. Ele percebe que está em uma cama e percebe que a garotinha está do lado dele. A garotinha fica surpresa e fala que essa é a casa do amigo do pai dela. O Hang fala que ainda bem que ele acordou, você dormiu o dia inteiro. O protagonista pergunta para o Hang e fala que ele ainda não fugiu. O Hang fala que ele é muito frio e que foi um trabalho para trazer ele aqui. O protagonista pergunta como eles trouxeram ele aqui, já que estava uma tempestade muito forte e ele também é muito pesado.
Amigo do pai da garota fala: um estudante e um gorducho e uma garotinha sobreviveram em meio ao apocalipse. Parece até um roteiro de um filme. Quando o protagonista desmaiou, a gente tirou ele da água. Eles não tinham ideia do que poderia fazer, mas o vovô Zhang viu pelas câmeras. Trouxe o carro dele para ajudar a gente. O protagonista pergunta se ele viu tudo. Ele fala que viu sim. O protagonista estava cortando os zumbis como uma faca quente na manteiga. Foi incrível. Onde você achou essa arma? O protagonista pede muito obrigado por salvar ele, mas ele tem que devolver a espada. E fala que não vai dizer onde conseguiu ela. Ele tenta sair da cama, mas parece que ele cai. Ele está muito cansado. Parece que balançar aquela espada é muito cansativo. Ele pede desculpa por não se apresentar, mas ele se apresenta. Me chamo Zhang Ren, professor Zhang Ren. Esse laboratório de pesquisa após o apocalipse eu comecei a trabalhar de casa, sabe? O protagonista fala: professor Zhang? É ele mesmo, o pesquisador mais famoso do Apocalipse, o primeiro pesquisador sobre a energia de metal negro, e dá um nome a ela. Ele é como o Buda dos mecânicos, parece que ele está bem na minha frente. Você realmente é o professor Zhang? O Zhang fica um pouco envergonhado e fala que ele é um professor autorreclamado, sabe? Ele só está curioso em estudar o Apocalipse. O protagonista fica em dúvida se realmente é ele ou não. Pode ser um cara com um nome parecido. O Zhang fala que a espada dele é muito curiosa e que quer estudar ela para o futuro da humanidade. Pode ser bastante importante. O protagonista pensa em sua mente: beleza, esse será o meu teste. Se ele realmente for o professor Zhang Ren, sairei no lucro. O protagonista fala que tem uma coisa melhor para examinar. Ele fica muito curioso e pergunta o que. O protagonista fala: um zumbi vivo. O Zhang mostra o local de trabalho dele, mostra onde a espada dele está. Ele fala que só deu uma escaneada na espada, mas é muito impressionante. Ele quase quebrou o quadril tentando levantar a espada. O protagonista fala que o local de trabalho dele é muito interessante, dá pra ele fazer mais armas aqui. Ele fica impressionado, sabendo que o protagonista fez essa espada sozinho, e fica muito curioso e pede o protagonista pra ver a espada dele. O protagonista fala que não vai revelar como é feita a espada, é um segredo. E se ele revelar, o protagonista não vai trazer nenhum zumbi para ele estudar. Ele pergunta como um protagonista pode judiar de um velho assim. O protagonista brinca e fala: se me der uma comidinha bacana diariamente, eu vou reconsiderar. E parece que antes disso, o professor já estava estudando o protagonista. A chuva está muito forte lá fora. O Zhang já imaginaria que a garotinha estaria ali. Ela está fazendo uma patrulha para encontrar algum sobrevivente. Infelizmente, o Zhang está sem notícia do pai da garotinha. O sistema dele consegue cobrir só até a fronteira marítima, mas parece que tudo está cheio de zumbis. A garotinha fala que o professor Zhang é uma boa pessoa, o pai dela também, então coisas boas vão acontecer. O Zhang fica bastante curioso e pergunta se aqueles dois que a garotinha trouxe estão bem. Aquele jovem estudante não parece ser normal, ele entende bem de tecnologia avançada, sendo tão jovens. E seu olhar macabro é igual ao de um psicopata. O gordinho parece normal, mas eu acho que ele está escondendo alguma coisa importante. O Heng percebe que estão falando mal dele e fica muito bravo. Você não deveria falar mal dos outros pelas costas. Pra mim, o mais esquisito aqui é você. Tem um laboratório tão grande assim e ainda está sozinho. A casa é enorme, a garagem é gigante, tem um tanque de combustível e um sistema solar. E esses compartimentos de comida. Você é extremamente suspeito. O velho fica muito bravo. Eu sempre soube que o apocalipse estava próximo. Por isso eu passei a vida toda me preparando para o apocalipse. Naquela época todo mundo me chamou de idiota e maluco. Você come minha comida, dorme na minha cama e ousa me acusar de algo? Meu objetivo é salvar a humanidade. O Heng começa a gritar e ele fala: salvar a humanidade? Você invadiu as câmeras de segurança de toda a fronteira marítima. Como essa invasão de privacidade salvaria alguém? O velho debate e fala que isso salvou a vida dele. A garotinha fala para eles pararem de brigar. O Wei-Bei chega nas costas do Heng e dá uma agulhada nele. Ele fala pro Heng ficar parado que já está acabando. O Heng pergunta por que o protagonista pegou o sangue dele. Ele fala que está precisando do sangue do Heng. Os zumbis passarão pela primeira mutação logo, não temos muito tempo. Um desastre colossal está próximo, vocês devem se preparar. Todo mundo fica bastante dúvida do que o protagonista falou agora, eles não estão entendendo nada. A área está cercada, não temos outra saída. A chuva está muito forte, as entradas estão bloqueadas, não tem como a gente sair daqui. Todo mundo fica em dúvida o que eles devem fazer agora. O Wei-Bei sumiu, parece que esses prédios próximos da gente não tem nenhuma comida. Eles não têm outro jeito. Um colega do protagonista fala que quando estava ajudando ele a arrancar aquelas coisas da cabeça dos zumbis, ele pegou algumas pérolas emprestadas. Aquelas coisas comeram as pérolas e ficaram daquele jeito. Se eu comer ela, talvez eu consiga me transformar naquela coisas. Os colegas deles perguntam se ele tem certeza que vai comer isso. O Feng fala que se ele comer isso, ele vai conseguir matar os zumbis. Eles não têm outra escolha. Um dos colegas percebe uma nuvem preta do lado de fora. Parece que essa nuvem está muito perigosa. Um tornado, talvez? O protagonista está criando uma arma muito forte.
O Heng fica em dúvida o que será que o protagonista está fazendo. O velho aparece atrás dele e fala que ele está construindo equipamento para matar os zumbis. Será que todos os zumbis ficarão igual aquelas aberrações de antes? O Heng fala que não sabe, pergunta a ele se tem armas aqui. O velho fala que não tem armas, ele criou um abrigo, não uma base militar. O Heng fala para ele, que tipo de abrigo não tem armas, seu imbecil? A garota começa a sair correndo e começa a chamar o Zeng para ver as câmeras. Eles começam a correr e perguntam a garota o que ela viu na câmera. Ela fala que viu o pai dela no extremo oeste, na rua comercial. Ela fala que guardou algumas imagens para mostrar para ele. Parece que o pai dele está em meio aos zumbis. O Zang fica bastante surpreso, olha o movimento dele, ele parece que está se tornando um zumbi. O Heng fica em dúvida e pergunta por que os zumbis não estão atacando ele. Parece que o pai da garota está usando algum tipo de camuflagem. Ele se camuflou usando manchas de sangue e partes corporais. Então assim que os zumbis caçam. Isso quer dizer que eles se baseiam no olfato para caçar, é bastante interessante isso. A garota pergunta se ele pode buscar o pai dela, mas o professor fala que não dá, a chuva está muito forte. O túnel do extremo oeste está inundado, é impossível passar por ele. A garota fica bastante decepcionada, mas o Heng tenta animar ela falando: por que você não pergunta pro seu irmãozinho Wei? Talvez ele tenha feito algum equipamento incrível que ajuda a gente nisso. A garota fala que talvez sim, vai tentar falar com o Wei. O Wei já fala que não pode. Ele fala que ainda não terminou a arma dele. A garota fica bastante decepcionada, mas o protagonista fala para ela: eu disse para não me incomodar, a não sei que se fosse para trazer comida. O Heng fala: irmão Wei, você é muito bom, não é? Mas você não consegue nem ajudar a sua irmã. O protagonista pergunta por que o Heng não vai ao invés dele, já que ele está falando tanto. Mas o Heng fica até sem palavras, não sabe como responder. O protagonista começa a mostrar algumas armas que ele fez para o Heng. Ele fala que colocou o sangue do Heng nas armas, então ele pode usar elas. Ele fala que vai tentar e fala que ele consegue manuseá-la facilmente. O protagonista começa a explicar como usar essas armas. Quando você estiver usando ela, imagine que você está colocando seu poder na lâmina, assim você poderá usá-la. Mas lembre de controlar a quantidade que você coloca, senão sua energia esgotará rapidamente. O Heng fica bastante animado e também pega a pistola e pergunta como usá-la também. O protagonista fala: antes de atirar, ative a energia e deixe ela acumulada. Quando você for atirar, a bala estará dentro da pistola, mas as balas são limitadas, tente se assegurar que você vai acertar o seu alvo. O Heng fica bastante animado e começa a correr para a rua, ele fala que vai testar ela. Ele dá um tiro pro alto, ele percebe que a arma é muito forte. Isso foi muito fascinante, parece que o Heng está muito forte agora. Ele consegue manusear a espada facilmente, parece que ele está muito rápido. O velho fica bastante preocupado e fala para ele não brincar na frente do laboratório assim. O Heng começa a se preparar e fala que ele vai buscar o pai da garotinha. A garotinha se pergunta se ele vai ficar bem, mas o velho se pergunta quanto tempo ele vai durar lá fora. Eles estão se comunicando através de um fone de ouvido. O velho fala: a estrada para o externo oeste está inundada, então você tem que contornar ela. Há muitos zumbis, mas eu possuo câmeras pular, então tem que tomar cuidado. O Heng fala que esse velho é muito chato e percebe que a garotinha comunica através do fone. Ele percebe que está vindo muitos zumbis atrás dele, mas ele não tem o que temer, já que ele tem essas armas agora. Ele solta um feixe de energia e rapidamente os zumbis são destruídos. Ele percebe que está muito forte, não tem como os zumbis derrotar ele. Ele olha para o lado e percebe que tem uma nuvem preta. Parece que a tempestade está muito forte. O que será que está acontecendo por lá? Realmente, a tempestade está bastante forte. As câmeras por lá estão ficando bastante embaçadas. O vento está quase chegando na força 6, é muito perigoso, volte para aqui, Heng. O Heng fica bastante triste, nem o melhor equipamento tem como vencer a natureza. Ele pede desculpa para a garotinha e fala que ela vai ter que esperar mais um pouco para resgatar o pai dela. O Zang tenta animar a garotinha e fala para ela: seu pai é bastante forte, ele conseguiu sobreviver até aqui. Com certeza ele vai conseguir sobreviver a essa tempestade também. O Heng volta para o laboratório, mas começa a soar o alarme. Parece que um zumbi conseguiu invadir o laboratório, mas o Heng fala que trouxe um zumbi, então tá de boa. Parece que o protagonista pediu para o Heng trazer um zumbi vivo para o laboratório. O professor parece que fica bastante animado e começa a correr em direção ao zumbi. Ele fala para a garotinha ficar ali parada. Ele chega até lá e parece que ele está bastante animado. Ele se pergunta qual a base da alimentação dele e quão resistente eles são. Ele começa a agradecer bastante gordinho, eles começam a fazer as pazes. A garotinha fica bastante feliz, ela percebe que os dois fizeram as pazes. Parece que o protagonista está construindo uma arma muito forte. A tempestade passou, mas parece que os zumbis estão sofrendo uma grande mutação. Eles estão ficando cada vez mais fortes e começam a pular para cima dos prédios. O garotinho percebe que o sol está brilhando, tá um dia muito lindo. Um dos zumbis infelizmente consegue escalar o prédio. Parece que todos que pensam que estão seguros dentro do prédio não estão mais. O pai do garotinho escuta um grito lá fora, mas infelizmente ele percebe que o filho e a esposa estão mortas.
Os zumbis começam a farejar pessoas e começam a matar todas elas em cima do prédio. Parece que ninguém está seguro mais. Os colegas dos protagonistas estão fugindo dos zumbis. Parece que agora que vai ser o fim deles. Mas parece que eles foram salvos novamente. Um dos amigos deles consegue comer a pérola negra e consegue fazer a mutação com sucesso. Os colegas ficam bastante surpresos. Parece que ele realmente conseguiu. Os zumbis parece que estão mais rápido agora, parece que tem uma inundação de zumbi. Parece que os 3 mutantes estão juntos agora. A garota parece que realmente conseguiu fazer a mutação. Agora está muito forte, parece que ela consegue controlar os zumbis. Ela pergunta para o mutante se ela conseguiu descobrir a localização do A-Bay. Ele fala que conseguiu sim, ele está naquele instituto, em cima da colina. Mas se eu for lá agora, eu não vou conseguir matar ele sozinho. A garota fala que agora vai fazer ele sentir o verdadeiro desespero. Ela fala que quer matar o A-Bay com as próprias mãos. O Hank e a garotinha estão saindo para procurar o pai da garota, mas ele percebe que o alarme disparou. O professor fica bastante assustado e fala para eles rapidamente voltar ao laboratório. Parece que uma onda de zumbis estão vindo atacar eles. O Hank fica bastante preocupado e percebe quantos zumbis tem exatamente. Ele fala que basicamente deve ter uns 1000 zumbis. O Hank fica bastante confuso e se pergunta por que isso está acontecendo. O professor fala que não sabe o que está acontecendo, mas é melhor avisar o A-Bay. Rapidamente, o Hank vai correndo avisar o A-Bay, mas o A-Bay fala que ele já está ciente da situação. O Hank pergunta se ele já fez algum equipamento para matar os zumbis. Ele fala que ainda não está pronto. O Hank fica bastante assustado e fala que tem uma quantidade enorme de zumbis vindo pra cá. E fala que não tem como ele lutar com uma quantidade enorme de zumbis sozinho. O protagonista fala que avisou eles para eles ficarem preparados. Ele fala que está acontecendo tudo mais rápido do que ele realmente planejava. E ele fala que se professor realmente for o Zeng, ele vai conseguir resolver esse problema facilmente. O Hank fica bastante puto e fala que não é hora de pensar nisso. O Hank vai lá fora lutar contra os zumbis. Ele fica reclamando muito. Realmente, só dá pra confiar em si mesmo na hora que chega em um ponto crítico. O Hank vai lá fora e percebe que a quantidade de zumbis está muito grande. Ele percebe que o laboratório não vai resistir a tantos zumbis assim. Ele fala que não pode deixar os zumbis se juntarem assim. E ele começa a pegar o carro e fala que vai lá fora. O professor pergunta o que ele vai fazer lá fora sozinho. Ele fala que vai lá fora. Enquanto isso, eles devem pensar em uma solução de acabar com os zumbis. Se ele não voltar, é melhor eles fugirem de lá. A garota fica bastante preocupada, mas o professor consegue abrir o portão. O Hank fala para eles não se preocupar, porque ele não vai morrer facilmente. Ele aponta sua pistola para os zumbis e dispara um feixe de luz. Parece que ele está muito forte e essa arma é muito forte também. Só com um tiro ele consegue destruir os zumbis. Com o seu poder ele está destruindo os zumbis, transformando os zumbis em pós. A antiga representante de classe está vigiando tudo. Parece que ela está causando esse desastre. O Hank está dando o seu máximo para tentar destruir os zumbis, mas parece que isso está sendo inútil. Quanto ele mais mata zumbis, mais zumbis aparecem. Ele percebe que está vendo um ataque de fogo no carro dele. Esse ataque de fogo consegue virar o carro dele, mas rapidamente ele começa a sair do carro, ele ainda sobreviveu. Ele percebe que tem um mutante de fogo. Ele fala que dessa vez não está com medo, um tiro deve ser o suficiente para acabar com essa coisa. Mas o mutante consegue desviar do tiro, consegue disparar um ataque de fogo para cima do Hank. Por sorte ele consegue desviar. Ele dá mais um tiro, mas parece que o mutante começa a correr dele. Isso foi só uma distração. Agora o Hank está sem carro, os zumbis estão correndo atrás dele. Ele dispara um ataque para cima dos zumbis, dizimando alguns zumbis. O professor fala para o Hank sair correndo. Quando o zumbi secar ele, não vai ter como ele fugir. O Hank sabe disso e começa a correr em direção a um portão. Mas outro mutante aparece para tentar matar o Hank. Ele tenta matar o Hank, mas por sorte o Hank consegue desviar. O Hank tenta disparar um ataque nele, mas ele consegue desviar também. O Hank puxa sua espada e começa a tentar matar o mutante. Parece que o Hank está mais ágil que o protagonista. O mutante fica bastante assustado e começa a recuar. A garota começa a mandar os zumbis em direção ao Hank. Ele percebe que os zumbis estão muito furiosos agora, correndo atrás dele. O Hank dispara mais um golpe, cortando os zumbis, mas parece que isso está sendo inútil. Os zumbis estão muito rápidos. De qualquer maneira, a única solução do Hank é fugir dos zumbis. Mas logo após isso, um zumbi cai em direção ao Hank. Por sorte, ele consegue desviar. Ele percebe que está acontecendo uma chuva de zumbi. O mutante está tentando lançar todos os zumbis para cima do Hank. O mutante não para de disparar zumbis para cima do Hank. Por sorte, o Hank puxa a arma dele e dá um tiro no zumbi, assim transformando os zumbis em pó. O Hank não sabe o que fazer e fica bastante assustado. Ele começa a correr, mas parece que a chuva de zumbi não para. Um zumbi consegue agarrar a perna do Hank, mas por sorte ele consegue cortar o zumbi rapidamente. Por sorte ele não foi mordido.
Mas o Hang percebe que isso foi uma distração. Os zumbis estão correndo em direção ao Hang. Não tem como ele fazer nada. Se ele tentar dar um tiro, ele vai se explodir junto com os zumbis. E também não tem como ele puxar a faca agora. Por sorte, o Hang é salvo. Parece que um poder está destruindo todos os zumbis. Os mutantes estão bastante confusos. O que está acontecendo? Parece que os zumbis estão sendo dizimados rapidamente. O poder está muito forte. Parece que todo zumbi está sendo destruído. O protagonista aparece com uma armadura de robô muito forte. Parece que ele acabou de construir a arma que ele estava construindo. O Hang fica bastante feliz. E a garotinha e o professor comemoram. O Hang pergunta ao protagonista se era isso que ele está fazendo nos últimos dias. Parece que essa armadura é muito forte. O protagonista fala para o Hang para ele não relaxar. Se ele pode lutar, é melhor ele ir para a esquerda. Não deixar nenhum zumbis invadir o laboratório. O Hang fala que vai fazer isso. Enquanto o protagonista estiver ali, nada disso vai acontecer. Agora o Hang pode matar os zumbis facilmente. O protagonista se prepara com a armadura dele, com um pulo ele voa longe. Com um ataque dele, o protagonista consegue destruir todos os zumbis. Ele dispara uma rajada de energia que está destruindo todos os zumbis. Hang fica bastante impressionado, parece que essa armadura é muito forte. Com essa quantidade de zumbis, talvez ele obtenha bastante pérola negra. Ele consiga fazer uma armadura daquela para mim. Hang com um ataque consegue matar bastante zumbis também. O garoto está de cima só olhando o que está acontecendo. O Tante fala que o Wei-Bei fez uma armadura muito poderosa. Com essa força não dá para os zumbis nem chegar perto dele. Eles não têm chance de matar o Wei-Bei. A garota fala: você acha que uma sucata dessa vai salvar sua vida? Wei-Bei, você vai ver, eu vou te matar. O Wei-Bei está destruindo todos os zumbis. Parece que com uma rajada de poder os zumbis estão se dizimando. O professor fica bastante surpreso. Como eu devo chamar essa construção do Wei-Bei? Essa tecnologia é muito avançada demais para essa época. É impossível de imaginar que isso foi montado a partir de sucatas. A garota fala que a armadura dele é composta de pérolas negras, encontradas nos cérebros dos zumbis. O professor fica bastante assustado e fala por que ele escondeu disso dele. Ele pergunta pra garota onde fica essa pérola negra. Ela fala que fica no cérebro dos zumbis. O professor fica bastante animado e rapidamente corre para o laboratório. Ele fala que vai checar o zumbi que o gordinho trouxe. Fala pra garota ficar ali parada. A garota começa a lançar um ataque de zumbi. Os zumbis estão indo na direção ao protagonista. O Hang fica bastante assustado e fala: aí vem outra onda de zumbi, parece até um terremoto. O protagonista fala que é só matar esses zumbis, não pense muito. Os zumbis correm em direção ao protagonista e pula para cima dele. Quando o zumbi chega perto do protagonista, o zumbi automaticamente explode. O protagonista fica bastante surpreso. Parece que esse é um poder dela também. Parece que um zumbi explode. Parece que os mutantes estão vigiando a luta. Eles não podem fazer nada. Parece que essa luta está em um nível muito superior para eles. O mutante fala que a Liu Wuxi comeu 7 comprimidos no metal negro. E ela se tornou esse monstro. Parece que ela está muito forte agora. Nos últimos dias, o corpo dela ficou agonizando de dor. Parece que a dor foi muito forte. Seu ódio pelo Wei-Bei é muito grande. Isso fez ela sobreviver. A mutante de fogo fala: com 7 comprimidos ela não virou nenhum monstro, mas também ficou mais forte. Será que quantos comprimidos a gente deve comer para ficar forte desse jeito? O mutante fala que não sabe, fala que não quer passar por essa dor. Parece que a Liu Wuxi não é mais a mesma. O protagonista está lutando contra os zumbis. Os zumbis estão explodindo em frente ao protagonista. O protagonista percebe que os zumbis estão sendo controlados. O protagonista dispara um ataque. Esse ataque acerta a garota. Os mutantes ficam bastante preocupados, mas ela consegue cair em pé. Parece que ela ficou muito forte, mas o protagonista vai disparar um ataque em cima dela. Rapidamente, para bloquear o ataque, ela usa os zumbis. Isso é o suficiente para parar o ataque protagonista, mas o protagonista vai em direção a ela para acabar com ela. Por sorte, ela consegue desviar, mas o protagonista não desiste. Ele vai tentar lançar mais um ataque. A garota não consegue bloquear e ela cai no chão. O protagonista rapidamente pega ela com a mão. O protagonista percebe que é inacreditável como a bala dele não conseguiu matar ela aquele dia. Ela tenta usar o poder dela, mas é impedido pelo protagonista. Ele consegue pisar em cima da mão dela. A garota começa a gritar de dor e o protagonista fala: você me custou um braço na última vida, então hoje eu lhe falei pagar por isso. O protagonista percebe que tem um mutante atrás dele e vai tentar atacar o protagonista, mas ele dispara um ataque. Por sorte, o mutante consegue desviar. Vai em direção ao protagonista, pulando para cima dele, mas o protagonista consegue acertar um golpe nele, usando a sua mão de robô. Ele dispara um ataque no mutante, fazendo ele voar longe. A mutante de fogo percebe que o mutante foi morto. Esse robô conseguiu até capturar a garota. Ela se pergunta se o melhor é se fazer ela fugir. O
protagonista percebe que ela comeu a Black Hold e voltou a ser humana. Será que realmente ela é a escolhida? Mas a presença dela é muito perigosa, ele tem que se livrar dela rapidamente. Ele começa a esmagar ela, mas ele percebe que os zumbis começam a sofrer a mutação. Parece que eles começaram a sofrer a primeira etapa. A garota fica bastante assustada e percebe que tem bastante zumbis. O Hank está protegendo a entrada principal, mas parece que os zumbis estão pulando por cima do muro e estão conseguindo invadir. A garota fala que nenhum deles vão sobreviver. Todos vão se transformar em zumbis e obedecer a ela. O protagonista fica bastante bravo e joga ela longe. Parece que ela perdeu um braço. E o protagonista dispara um golpe para cima dela. O protagonista começa a correr. O Hank percebe que ele está sem munição. Esse lugar está completamente cercado de zumbis. Um zumbi tenta atacar o Hank, mas ele consegue bloquear com sua espada. Ele se pergunta o que está acontecendo aqui. Será que isso realmente é um zumbi? Nem essa lama que o protagonista fez pode o cortar. Parece que ele é muito resistente. O Hank fica bastante assustado. Os zumbis começam a cercar ele. Os zumbis estão se transformando. Será que o Hank vai sobreviver? O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Como vocês estão? Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no meu canal. Eu só vou fazer a parte 5 se meu canal bater 1000 inscritos. Muitas pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas no meu canal. Então se vocês puderem me ajudar a continuar esse tipo de vídeo, eu agradeço muito a vocês. Deixa o like e comenta alguma coisa aí.